A primeira cena já é um horizonte completamente destruído, tomado por monstros. E a gente vê que tem um grupo de humanos no penhasco observando tudo isso. A gente vê que tem criatura de todo tipo nesse lugar, até mesmo as mais colossais, até dragões estão ali. E dentre eles tem Horntail, o rei dos dragões. E uma mulher aparece dizendo que o ninho de Kentauri também caiu. E não tem mais ninguém que eles possam confiar nesse lugar. E dos cavaleiros signos da resistência à cruzada silenciosa e dos aventureiros, sem mencionar também os 6 heróis em que as pessoas confiam, todos eles morreram. E aquele homem na frente dela era o único que restou. Ele é o último aventureiro, Elpan. Daí o pessoal tava lá se preparando para o combate, mas eles não têm muito tempo, porque o dragão já chega abocanhando todos eles. Depois de um tempo a gente vê esse horizonte em chamas e o Elpan completamente ensanguentado. Todo mundo ao redor dele morreu também. Mas felizmente o dragão também morreu nesse caminho. E o Elpan fica se perguntando se isso aqui realmente é a realidade. E ainda tinha outro dragão, o rei dos dragões, voando nos céus. Isso porque aquele morto era só uma das cabeças do rei dos dragões. E o Elpan pensa que depois de tanto sofrimento e tantas mortes, eles só conseguiram arrancar uma cabeça do dragão que tá se regenerando. E a primeira coisa que ele faz é partir pra cima do Elpan de novo. E ele só conseguia se ajoelhar e pensar que tudo já acabou. Acabou o mundo, acabou a jornada deles. Mas ele soca o chão com muita fúria e fala que tudo vai pra merda, tem que tudo ir pra merda. Não pode acabar dessa maneira. O Philip morreu assim, o Jaden morreu assim e a Elesis também. Todos se sacrificaram. E o Elpan dá um grito muito alto. E ele pensa que ele se recusa a aceitar tudo isso. E que agora ele vai se vingar do Horntail. Ele não vai sucumbir dessa maneira. E ele começa a invocar uma magia na direção do Horntail. E ele fala que vai matar aquele maldito dragão, nem que seja a última coisa que ele faça. Mas quando ele começa a usar a mana dele pra fazer a magia, ela se quebra completamente e ele sente muita dor pelo corpo dele. Ele praticamente vomita sangue. E o Horntail aproveita essa brecha e prepara um sopro contra o Elpan. E esse sopro vai na direção dele colossal, sem ter pra onde o Elpan fugir. E ele fala que isso é patético. Quando que as coisas vieram pra esse caminho? Quando que tudo acabou assim? E ele só queria ter poder, mais poder. Ele só queria ter poder pra começar tudo de novo. Até que ele recebe uma aguada na cara e alguém fala pra ele acordar, o pedaço de lixo. E ele tava aprisionado em algum lugar e a pessoa que tacou o balde de água na cabeça dele fala que sabe que ele não tá doente e tá só fingindo. Parece que o Prota é um escravo desse cara e ele fica pensando, ué, cadê o Horntail? O que aconteceu? E ele fica se perguntando como que ele tá vivo. Só que ele vai se lembrando, vai olhando ao redor e vai reconhecendo esse lugar. Esse lugar é o mercado de escravos. E ele pensa que isso não faz o menor sentido. Os mercados de escravos foram abolidos há muitos anos atrás. Mas ele não tem nem dúvida de que é um mercado de escravos aqui. E se ele se lembra corretamente, esse mercador é o mesmo mercador que vendeu ele. Ele tem certeza disso, só que deve ter alguma coisa de errado. Ou talvez ele tenha viajado no tempo. E o mercador fica puto, perguntando o que o Elpan tá olhando e já leva um socão na cara. E ele pensa que foi nesse dia que tudo começou. E ele pensa que talvez ele esteja sonhando. Mas não. Esse daqui é tudo muito real pra estar imaginando isso. Mas de qualquer maneira, não tem sentido se a explicação não for viagem no tempo. Só tem essa explicação. Até que a gente vê as pessoas se aproximando, as pessoas que vão comprar ele. E enquanto ele tá sendo comprado, ele pensa que essa é uma segunda chance pra ele fazer certo dessa vez. E na próxima cena a gente já vê ele com um cajado. O cajado da flecha de fogo. E ele pensa que não é uma habilidade ruim, não. Na verdade, é perfeita pra ele nesse momento. Só que isso ainda não é o suficiente. Aquele grupo de aventureiros com certeza deve ter trazido outra coisa. E ele se depara com uma perna arrancada na frente dele. E ele pega, começa a revistar e fala que é claro, tem alguns aventureiros que escondem coisas preciosas em suas botas. E ele pega um anel e já coloca no dedo dele. E ele percebe que esse anel é o anel da telecinese. Mas de repente ele ouve muitos sons atrás dele. E são monstros se aproximando. E ele pensa que eles com certeza vieram por conta do cheiro de sangue que tá nesse lugar. E sem perder tempo, esses monstros que parecem arbustos que andam já se jogam no protagonista. Mas sem dificuldades, o primeiro já é morto muito rapidamente. E o segundo já ataca a língua enorme dele, amarra no cajado do Prota e quebra ele no meio na mesma hora. Isso deixa ele um pouco chocado e o outro monstro já aproveita essa abertura e vai tentar morder ele. Mas ele usa a flecha flamejante e mata instantaneamente aquele que tava na frente dele. E ele pensa que deveria colocar o anel pra teste também. Lá ele. E ele faz um movimento com a mão que tá o anel. E isso move a flecha de fogo que ele acabou de criar, atravessando completamente todos os monstros ao redor.
E ele fala que foi legal, só que ele não consegue sustentar por muito tempo. Isso porque ainda tinham criaturas vivas. E ele pensa, tá, não que isso importe muito, né? Mas nessa hora ele tenta ativar a magia dele, só que não consegue e fica chocado com isso. E ele é obrigado a esquivar dos monstros que batem a cara no chão. E ele pensa do porquê que ele não conseguiu ativar a flecha de fogo dele. E ele pensa que o cajado foi quebrado só no meio dele, o cristal tá funcionando ainda. E talvez tenha um tempo de recarga entre as flechas de fogo que ele pode criar. E nessa hora outra criatura tenta atacar ele. Então, meus amigos, já que ele não tem magia, ele vai na porrada. Sem escolhas, ele dá uma cacetada na cara do bicho. E começa a encher ele de porrada com o cajado mesmo. E dá uma bicuda que afunda o coitado na terra. E ele pensa, será que tá pronto agora? E dessa vez ele consegue invocar a flecha de fogo. E bem na hora que o monstro tava de bocão aberto, ele pensa que essa é a oportunidade perfeita. E ele atira a flecha pra frente e usa a telecinese dele mais uma vez, fazendo essa mesma flecha atravessar diversos e diversos monstros, sem dificuldades, matando todos eles. Até que de repente alguém que tá sangrando, se rastejando, fala que esse escravo não é como os outros, ele não é ordinário. E o prota pensa, ué, tá vivo ainda? E o cara fica se perguntando quem que é esse escravo, porque ele tem uma habilidade mágica muito poderosa. E ele pensa que essa mulher tem muita sorte de estar viva até agora, mas não tem muita sorte de estar viva diante do prota. E ela fica se perguntando por que ele tá usando aquele cajado, e pergunta o que é aquele círculo no pulso dele, como que somente um escravo tem tantos poderes assim, até que ela percebe que ele que estava por trás disso, dessa anomalia que matou todos eles. E ele somente consegue encarar a mulher. E ele pergunta se ela já acabou com o discursinho dela. E ele fala que talvez ela esteja um pouco enganada. E o prota fala que não importa se tivesse 1 ou 2 vivos, ele ia matar todo mundo de qualquer jeito. Isso porque é ela e esse tipo de gentinha que ele acabou de matar que usam outros humanos para sobrevivência. E ele abomina completamente esse tipinho de gente. E na próxima cena, de manhã, numa cidade, a gente vê várias pessoas impressionadas com alguma coisa. E a gente vê o prota passando e as pessoas se perguntando como é que um escravo voltou vivo daquilo. Voltou vivo sozinho. Mas o prota não tá nem ligando e já tá refletindo no que ele vai fazer agora. Porque ele precisa rapidamente providenciar o que ele precisa para evitar o destino que ele teve na vida passada. Mas o mais importante nesse momento, tá na hora de trocar o status de escravo por outro. Enquanto isso, lá dentro da Guilda de Aventureiros, a gente vê que tem uma pessoa informando que parece ser o líder, o cara que tá no escritório, de que o escravo voltou vivo. E essa pessoa continua falando pro Lorde que ele voltou ileso também. E o Lorde fala que tá tudo bem, porque outros escravos também voltaram ilesos. Só que ele explica que todos os aventureiros morreram no portão, só que ele voltou vivo e ileso. Aí o Lorde para pra prestar atenção na história. Pera aí, ele voltou vivo sozinho? E fumando o charuto dele, ele fala que isso é realmente muito estranho. E o mais estranho de se pensar é que o escravo voltou pra relatar tudo o que aconteceu ao invés de fugir. Aqueles que se tornaram escravos por conta das dívidas nunca vão escapar de serem sacrifícios. E o fato dele não tentar fugir é que ele sabe que não vai conseguir. E que a morte é o único jeito de libertar esses escravos. E ele fala que é assim que funciona aqui, na Guilda Mercantil Gapor. E ele fica se perguntando pro criado dele se realmente ele tinha que escutar esse tipo de coisa. Só que ele fala que não acabou ainda. Ele ouviu dizer que esse escravo tem o primeiro círculo despertado. Daí o Lorde fica realmente interessado. Um escravo com um círculo mágico? E ele pensa que talvez seja verdade, porque como ele é um escravo, ninguém ficaria inventando coisa pra enaltecer ele. E o criado, além disso, fala que o escravo pediu pro contrato dele ser alterado. E o Lorde fica confuso com isso. Ué, contrato? E o criado fala que ele se candidatou pra ser um aventureiro na guilda. E ele fica se perguntando quem diabos esse cara acha que ele é. Mas o criado explica que isso foi uma ordem do Lorde Larkan. E não era pro coitado do Webb se meter. E o Webb se pergunta, como assim do Lorde Larkan? Por que um executivo de uma guilda teria interesse num escravo? Até que ele olha para um livro específico e vai investigar um pouco nele. E depois de um tempo ele tá lá refletindo, olhando para a janela. Um escravo que quer se tornar um aventureiro. E é explicado que em nome da Imperatriz Signos não haverá nenhum escravo. Mas é claro que isso foi somente na superfície. Os humanos sempre serão escravos de suas próprias dívidas. E aqueles que não pagam seus débitos ou dívidas vão ter que pagar trabalhando. Essa regra é simples, apresentando os escravos ao mundo de Maple. E o Elpan pensa que quando o pai dele, a única família dele, adoeceu e morreu, ele se tornou um desses escravos. Ele conseguiu o ingrediente musgo negro lá daquela guilda Gapor, com a promessa de pagá-los de volta mais tarde para curar o pai dele. Só que a guilda cobrou de volta 1 milhão de moedas, o que era várias e várias vezes o preço do mercado. E de repente a gente vê que ele estava num tribunal sendo julgado e o juiz fala que o réu não pagou o empréstimo de 1 milhão de moedas que ele tomou da Gapor.
e, portanto, será obrigado a fornecer um trabalho para a guilda por um determinado período de tempo. E dessa maneira, ele foi explorado por 6 anos. Só que agora é hora da vingança. E ele já estava na reunião com o Lord Abyss e se apresenta como Elpan. E ele pensa que o Abyss é um lacaio de Larkan, que é um dos executivos da guilda. E o Abyss, tomando o cafezinho dele, fala que ouviu dizer que o Elpan queria mudanças no contrato dele. E ele vai ser bem direto porque ele leu o relatório que o Elpan fez. E sem nem pestanejar, ele fala que vai registrar o Elpan como aventureiro, só que classe F. E obviamente ele agradece, mas ele pensa que tem um motivo por trás dele ter aceitado a proposta com tanta facilidade. Só que o Elpan fala pro Abyss que, no entanto, ele demanda ser registrado como pelo menos um aventureiro de rank E. E ele pensa que não vai jogar nas regrinhas desse cara. E o Abyss fala que nem sonhando, porque ele nem foi reconhecido como aventureiro ainda. Só que o Elpan, como escravo, explica que ele saiu centenas de vezes pelos portões da cidade nesses últimos 3 anos enfrentando monstros. E o Abyss fala que tudo bem, só que ele era usado como sacrifício. Mas o Elpan pergunta desde quando os aventureiros são classificados pela habilidade deles de caçar monstros. O primeiro aventureiro ganhou grande fama graças às suas habilidades de sobrevivência. E esse é o principal objetivo de qualquer aventureiro, voltar vivo da jornada. E o Abyss fala, você tem um bom ponto. E ele pensa que isso é verdade, porque uma informação trazida por um sobrevivente é mais valiosa do que qualquer coisa. E o Abyss admite que, como escravo usado como sacrifício ainda, é uma grande conquista ele estar vivo até agora. Só que esse tipo de escravo de sacrifício só pode ser levado para portões de nível inferior. E ele realmente acha que vai conseguir sobreviver contra monstros de alto nível? E o Abyss fala que se ele estava tão confiante assim, pode baixar a bolinha dele. E ele pensa que o Elpan é um idiota, porque essa confiança aí vai levar ele pra morte. No entanto, ele tá sentindo alguma coisa estranha vindo desse moleque. E ele fala que tem um portão com limite de 5 pessoas e 12 marcas no mapa. Isso significa que pelo menos 12 grupos de 5 pessoas entraram pelo portão e não conseguiram voltar vivos até hoje. E pra provar que ele realmente é bom, vai ter que ir pra lá e voltar vivo. E rindo maleficamente, o Abyss fala que se ele conseguir fazer isso, ele vai realizar o desejo do Elpan. E na próxima cena ele já estava entrando em um dos portões ou dungeons que a gente pode chamar aqui também, e o líder do grupo que ele vai entrar agora já está se apresentando. E o cara se apresenta como Chevy, ele é o tanque desse grupo. E ele ouviu do Abyss que o Elpan costumava ser um sacrifício. Na obra a gente fala escravo chamariz, mas resumidamente é um escravo que é usado como sacrifício enquanto o grupo vai lá matar uns monstros. Resumidamente, um trabalho de um chamariz é chamar atenção para ele e os monstros matarem ele. Eu vou chamar de sacrifício. E o Chevy se explica falando que ele não se importa nem um pouco com o passado dele. E que os companheiros dele também não. E o Elpan, com a animação dele, fala que é um prazer conhecê-los. E o chefe fala que também ouviu dizer que ele sabe usar magia de fogo. E o cara do lado se pergunta, não era pro mago saber usar qualquer magia? E o chefe explica que não, os magos são capazes de comandar o elemento com o qual nasceram com essa afinidade natural. E é por isso que é inútil darem um item mágico que não corresponde com o elemento daquele mago. E é realmente tudo muito complicado. E o chefe volta pro assunto principal e fala que o objetivo dessa missão específico não é caçar monstros. A tarefa deles é recuperar com segurança os itens deixados largados por aí pelos 12 grupos que morreram. E quando eles devolverem os itens, pronto, a tarefa acabou. E eles estão dispostos a pagar 3.000 moedas por cada item recuperado. E o cara de cabelo branco fala que isso aqui é praticamente um assalto à luz do dia. Literalmente eles vão só perder esses itens se eles não pegarem de volta. E eles eram aventureiros de elite, ou seja, cada um dos itens pelo menos custava 7.000 moedas. Eles estão sendo extorquidos. E os caras começam uma discussão, porque o outro fala pra ele parar de reclamar logo. Daí o chefe fala, tá bom, já acabou já as mocinhas de brigar? Porque eles não podem perder tempo, porque tempo é dinheiro. E nisso a gente vê que tem um círculo de invocação muito suspeito. Daí eles entram nessa floresta super densa, tem várias árvores e eles nem conseguem ver a luz do sol dali. E o chefe já chama a atenção de todo mundo falando que provavelmente, de acordo com esse terreno que eles estão aqui, a missão vai levar muito tempo. Então eles precisam de uma base. E o cara de cabelo branco recomenda o topo daquela árvore, porque tem vários ramos e dá pra se esconder bem. E o chefe fala que não é má ideia não. E ele já pega as cordas e os pregos pra conseguirem escalar. E o cara já vai se aproximando do Elpan e fala que ele pode descansar agora, porque ele e aquele outro idiota ali são especialistas em construir base. E depois de um tempo eles fazem uma base bem sólida, na verdade, é um trabalho bem impressionante. E agora que eles conseguiram fazer essa base, o chefe fala que eles vão se dividir em 2 grupos. O Tom, o Max e a Rua vão se moverem juntos. E o Elpan e o chefe vão ficar no oeste, enquanto esse outro grupo vai pro leste. E o chefe fala pra sinalizar imediatamente se alguma coisa acontecer e retornar à base. Daí ele e o Elpan saem nessa
floresta bem assustadora, pra falar a verdade. E o chefe fala que ele não tá vendo nenhum monstro na visão dele, e muito menos itens pra serem recuperados. E talvez eles tenham montado a base deles muito perto da entrada. Talvez amanhã eles tenham que entrar muito mais fundo nessa floresta pra achar alguma coisa de fato. E o chefe tenta puxar assunto, perguntando pro Elpan como é que ele tá se sentindo na primeira missão dele como aventureiro. E ele só fala que tá meio nervoso, fingindo, é claro, e o chefe fala que entende muito bem ele. E o chefe fala que ele fica nervoso toda vez, mesmo tendo experiência. Até porque ele não é a pessoa mais corajosa do mundo. Só que ele vai continuar encorajando a dar um passo à frente, porque ele tá cercado de pessoas que ele se importa. E ele não sabe se tá sendo muito estranho ou dramático falando isso, mas ele se importa com todo mundo, com todos os companheiros dele. E ele fala que ficou muito mal pela primeira vez que ouviu a história do Elpan. E ele não imagina o quão difícil é ser um escravo sacrifício. E ele oferece um convite permanente pra entrar no grupo dele. Mas quando ele dá uma olhadinha, ele vê que o Elpan nem tava prestando atenção direito. Isso porque ele achou uma evidência muito esquisita. Parecia ser uma pegada muito funda na lama. E mais tarde eles retornam pra base, tá todo mundo em volta da fogueira. E a gente vê que ninguém conseguiu um resultado muito bom na investigação, não. Mas daí o chefe manda: ô pessoal, pode parar de conversar enquanto come aí, por favor? Mas o Elpan tava de boa no cantinho dele, só refletindo. E quando chegou a noite, a madrugada, a gente vê que tem um pessoal tentando acordar o Elpan. E é o chefe com o grupo atrás, perguntando se ele tá dormindo. E o Elpan não responde nada. Mas o cara pergunta pro capitão por que ele tá perguntando alguma coisa. Ele só vai dar bons sonhos permanentemente pra ele, então não precisa fazer perguntas, não é? E ele fala que o capitão tá sendo muito cuidadoso, porque eles envenenaram ele no jantar. Essa coisa é poderosa o suficiente pra fazer dormir qualquer coisa. E se ele continua vivo, é um golpe de sorte. E ele fala que esse bastão de fogo que o Elpan carrega vai dar pelo menos 10.000 moedas. E ele já prepara a adaga dele pra finalizar o Elpan ali mesmo. Mas quando ele espeta aquela coberta, ele fica muito chocado com alguma coisa e o chefe pergunta o que é. E o cara avisa que o Elpan não tava ali. Obviamente todo mundo fala que isso é impossível, não tem como ele não tá ali. E o chefe, já desesperado, fala pra acharem ele, que ele deve estar em algum lugar perto. Mas de repente uma explosão acontece. E toda aquela base na árvore começa a ser incendiada. Daí o grupo fica desesperado pra salvar a comida e os itens importantes. Só que um dos aliados dele tinha uma coisa mais importante pra avisar pro capitão. Porque tinha uma criatura enorme. E o chefe percebe o que o Elpan fez. Ele usou eles de isca pra atrair essa criatura. Eles são obrigados a pular da base porque o monstro abocanha quebrando tudo de uma vez. E o Elpan tá lá de longe pensando que eles fizeram uma atuação terrível. Eles não deveriam ter mostrado uma gentileza tão grande assim se quisessem enganar ele. E ele fala que esse portão que eles estão aqui exterminou 12 grupos de aventureiros. E então, de repente, um ex-escravo de sacrifício aparece nos braços deles. É tão óbvio que eles fariam isso. E o Elpan já sabia que essa criatura era o chefe desse lugar. Daí o pessoal tá lá correndo e o chefe fala que esse era o pior tipo de criatura que poderia ter aparecido agora. E perguntou pro capitão se ele sabe que criatura é essa. E ele fala que, se não se engana, é um slime dourado. Uma criatura que só aparece em portões de categoria vermelha. E ele fala que o corpo dele é completamente feito de ácido. E de repente a gente vê um disparo de ácido na direção deles, mas por sorte o chefe consegue esquivar disso. E o pessoal fica se perguntando se essa criatura também te ataca à distância. E o chefe fala que isso é uma flecha de ácido. E o pessoal já começa a ficar desesperado com aquele bicho. E obviamente o slime não para de correr atrás deles. E o chefe fala que essa é a oportunidade deles, porque a flecha de ácido tem 1 minuto de tempo de recarga. E o que eles precisam fazer é fazer a formação e quebrar o núcleo que tá dentro do slime. E o Max aproveita que tá em tempo de recarga e parte pra cima, mesmo com o chefe falando pra ele não fazer isso. Só que ele fala que vai tentar destruir esse núcleo agora mesmo. Só que o chefe tentando avisar ele, bom, não adianta muito não, porque ele é simplesmente partido ao meio. E ele é partido ao meio por uma flecha de ácido. E isso faz o chefe ficar muito surtado, porque essa flecha de ácido deveria voltar depois de muitos segundos. E a criatura começa a cuspir muito neles. E o que sobra são somente os esqueletos. E o Elpan pensa que finalmente esse grupo se foi. E ele fala que o chefe, teoricamente, estava certo. Só que o slime dourado recebe buff por cada item que ele engole. E ele engoliu vários itens de aventureiros que já passaram por aqui. Além do tamanho colossal dessa besta e a capacidade de disparar flechas ácidas sem tempo de recarga, é o motivo pelo qual nenhum grupo de aventureiros sobreviveu. Essa besta tá muito fora de controle. Normalmente, esse tipo de criatura estaria no nível amarelo, que é acima do vermelho. E é praticamente impossível um aventureiro de somente
literalmente um círculo matar uma criatura dessas. E o Elpan pensa que não tem nenhum item pra ser recuperado aqui. Então, a missão terminou já. Só que ele se lembra do Abyss, falando que ele tinha que provar o que ele veio fazer. E o Elpan dá um sorrisinho. E na próxima cena, quando já amanheceu um pouquinho, o Slime tava lá andando de boa, quando de repente toma uma bala perdida de uma flecha de fogo. Só que a criatura não morreu, ficou bem ferrada, mas não morreu. E isso impressiona o Elpan, porque ele mirou bem no núcleo, só que não funcionou muito bem. E a estimativa dele é que com 5 dessas flechas ele consegue matar a criatura. E ele pensa que ele vai provar pro Abyss se é isso que ele tanto quer. E a criatura já começa a cuspir várias e várias flechas de ácido na direção do Elpan, que consegue se esquivar pulando da árvore que ele tava. Só que realmente, parece que a criatura não tem nenhum tempo de recarga, ela dispara muitas flechas de vez. E ele já usa telecinésio para se locomover melhor. E nisso ele tá pensando que ele precisa acertar o mesmo ponto que ele acertou 5 vezes novamente. Isso é impossível para magos comuns. Mas ele não é um mago comum, porque na vida passada ele era conhecido como o grande mago da telecinese. E ele já prepara uma grande flecha de fogo e acerta exatamente onde ele tinha que acertar. E enquanto o Slime dispara outra flecha de ácido na direção dele, ele pensa que só faltam mais 4. E ele desvia dessa próxima flecha de ácido por muito pouco, se agarrando naquelas cordas que foram usadas para fazer a base. E pendurado numa delas, ele já prepara outra flecha de fogo. E agora faltam somente 3, porque ele acerta no exato mesmo local. E a gente vê que ele vai pulando de galho em galho usando a telecinese nas cordas para conseguir se pendurar. E nesse ponto só faltavam 2 flechas. E a próxima que ele atira, ele erra, atravessa uma parte que não é vital do Slime. E ele pensa que a criatura esquivou muito bem desse ataque. Mas não importa nem um pouquinho, porque ele usa a telecinese para guiar a flecha novamente. E ela pega exatamente no lugar que deveria pegar. Isso revela completamente o núcleo da criatura. E sem nem pensar, ele já vai com o cajado direto para quebrar aquilo. Só que nesse momento parece que o Slime reage e tenta agarrar ele. Mas com a telecinese dele, ele guia uma espada, fazendo ele desviar o ataque do Slime. E ele consegue se esquivar disso por pouco, mas não quebra o núcleo. Só que sem perder tempo, ele prepara outra flecha de fogo. E o Slime até tenta se defender com a mãozinha. Mas era exatamente isso que o Elpan queria. Porque com essa distração da mão dele, ele consegue desviar a flecha com a telecinese. E ele acerta em cheio na cara da criatura, fazendo o núcleo desfragmentar e explodir. E a criatura explode junto. E meu Deus do céu, olha o tamanho dessa explosão. E ele vai se desfazendo em ácido e vira como se fosse uma onda, uma avalanche de ácido. E o Prota é obrigado a usar a telecinese dele na espada, grudá-la na árvore para conseguir se salvar dessa avalanche de ácido. E ela vai passando, desmoronando tudo, derretendo todas as árvores que tem no caminho. E depois que a terra absorve um pouco desse ácido, o Prota volta pro chão firme e começa a caminhar na direção do núcleo. Só que ele não precisa ir até ele, né? Ele só usa a telecinese e puxa até a mão dele. E o núcleo começa a brilhar muito na mão dele. E ele cria como se fosse um tipo de barreira. E na próxima cena, ele tá de volta à guilda. E o Abyss olha pra ele, vendo que ele realmente tá vivo. E ele fala que ele não era só um falastrão então, né? Ele realmente fazia o que era proposto. Mas ele pergunta por que ele voltou sozinho, de novo. E o Elpan fala na lata que o grupo que ele foi designado tentou matar ele. E todos eles morreram nas mãos do boss daquele lugar. E o Abyss pergunta se ele viu o boss e conseguiu sair vivo. E o Elpan fala que sim, ele conseguiu avistar o Slime dourado. E o Abyss até pergunta, só que o Elpan já interrompe ele e fala que sim, todos os itens que ficaram pra lá foram derretidos. E o Abyss pensa que isso é uma grande perda, eles não conseguiram recuperar nenhum item. E o fato do Elpan ter retornado vivo é outro problema. E é explicado que existem algumas regras universais que se aplicam a todos os portões. Em cada portão tem um limite de quantas pessoas podem entrar ao mesmo tempo. E se passar do limite indicado, todos que entraram lá dentro não vão sair, só vão morrer, e o portão vai ficar desativado até todos morrerem. Só que tem 2 restrições que impedem os aventureiros de entrar em certos portões. A dificuldade do portão varia de vermelho até roxo, e aqueles que têm um círculo de nível mais alto que o portão não podem entrar nele. E os aventureiros só têm uma chance de passar pelo portão. E esse é o maior desafio, porque se um grupo entrar e todo mundo morrer e só sair uma pessoa, aquele portão fecha pra sempre. A menos que todos morram, não tem segunda chance. E o Abyss pensa que lá se foram os itens e as recompensas que o chefão podia dar. E o Abyss nem pergunta muito sobre os itens porque ele sabe que foram derretidos. E ele fala que de qualquer maneira o Elpan falhou na missão dele. Mas o Elpan fala: ô Abyss, calma aí, ô meu patrão, você tá com muita pressa, eu não terminei de falar ainda. Porque na verdade ele consumiu aquele slime dourado. E agora o Elpan é o aventureiro de 2 círculos. E o Elpan não tava acreditando naquilo. Ele realmente conseguiu matar e consumir o chefão daquela dungeon. E o Elpan fala que ele se provou muito bem e que espera muito que seja um aventureiro de rank E a partir de agora. Só que o Abyss fala rank D. Ele fica todo empolgado e fala: eu vou te registrar como aventureiro de rank D. E se você escolher trabalhar
exclusivamente pra mim, você pode se tornar um aventureiro de rank C. E na próxima cena, meus amigos, o Elpan já tava assinando o contrato. E o Elpan fala que sem precedentes para um aventureiro antes do terceiro círculo, ser um aventureiro de rank C é muito importante. E é explicado que o nível de um aventureiro está profundamente relacionado ao número de círculos que ele tem, sendo os veteranos de rank A até B. E o Abyss pensa que, no entanto, o Elpan é uma exceção. Nem todo mundo consegue avançar para o próximo círculo absorvendo uma pedra de mana. Além disso, ele tem um instinto de sobrevivência extremamente forte. E com um sorrisão ele pensa que esse garoto claramente é um dos melhores aventureiros que ele já conheceu. E ele tava lá encarando o Elpan com aquele sorrisão, pensando que ele tinha que recrutar o Elpan. E o Elpan pensa que ele teve muita sorte, porque as coisas melhoraram muito rápido. E ele pensa que o que ele tá mirando mesmo, na verdade, não tá tão longe assim. A primeira conquista, um portão vermelho no qual cabem 100 pessoas. Se ele se lembra bem, vai ocorrer um grande evento no qual todas as guildas vão participar. E com certeza Gepor vai participar. O que não é nada ruim, porque ele já queria agilizar o plano dele de qualquer maneira. E ele fala, ô Abyss, eu posso pedir um favor? E o Abyss estava todo ouvidos. Mas o Elpan manda me empresta o dinheirinho aí? E o Abyss pensa, esse bastardo maldito. E na próxima cena a gente tá vendo uma explicação de novo, falando que tem diversas pessoas argumentando que a Era dos Portões deu início à Era dos Aventureiros. Mas na verdade toda essa era uma armadilha feita pelo Mago Negro. Muitos aventureiros morreram dentro dos portões. E lentamente foi privando o mundo Maple do seu potencial. E então veio o dia do apocalipse. E eles foram derrotados nesse dia. E ele pensa que esse dia está a 3 anos de distância daqui. Tá muito perto. E na próxima cena a gente vê o Abyss olhando pela janela, só observando o Elpan indo embora. E o Elpan pensa que ele tem um longo caminho a percorrer ainda. Mas talvez aquilo que ele tenha seja suficiente para começar o plano. E ele pensa que aquele portão vermelho de 100 pessoas, somente aventureiros de 2 círculos para baixo conseguem entrar. Só que a guilda Gepor só contrata aventureiros de alto nível. E a única razão pelo qual Abyss contratou ele é porque eles querem passar por esse portão em particular. E ele pensa que finalmente tem dinheiro para gastar. Mas os itens que ele quer de verdade provavelmente estão num preço muito mais alto do que o orçamento dele. Então ele pensa em qual a maneira mais eficiente de usar esse dinheiro emprestado. E ele se aproxima de um arco dourado que tem uma placa escrita em uma língua estranha. Mas quando ele entra, já chega um puxador apresentando ele o mercado de trabalho de Rhys. E falando que ele parece um aventureiro e perguntando se ele pode ajudar em alguma coisa. E ele pergunta se ele tá procurando um escravo sacrifício, uma pessoa pra lutar ao lado dele. Só que ele fala que tem uma pessoa específica que ele quer ver aqui nesse lugar. E descendo um tipo de porão, o vendedor fala que aqui são os quartos da punição. E que eles enviam os maiores encrenqueiros pra esse lugar. E o homem que o Elpan tá procurando é um deles. E quando eles se aproximam, o cara só de olhar pra dentro da cela já fica todo nervoso. E o vendedor pergunta se o Elpan tem certeza do que ele tá fazendo. Mas o Elpan só fala, tá, eu sei. E a gente vê um cara completamente acorrentado nos braços, pernas e pescoço. E o Elpan fala que é exatamente essa pessoa que ele tava procurando. E é explicado pra gente que a morte de um certo indivíduo acelerou o apocalipse. A heroína Aran foi assassinada. E a pessoa responsável por isso tá na frente dele aqui agora. O único aprendiz que ela teve na vida. Dibbo, o assassino de heróis. E foi esse incidente que começou o apocalipse. E o Dibbo pergunta por que o Elpan tá procurando por ele. Isso porque ele nunca viu a cara dele antes. E o vendedor todo nervoso pede desculpas, fala que esse cara aí é meio mal educado mesmo. E o Elpan pensa que mesmo ele estando preso aqui, no futuro ele vai se tornar um aventureiro com muita fama, tanto que ele se torna aprendiz da maior heroína já existente. E o vendedor continua falando que esse cara aí é completamente selvagem e bárbaro, mas ele pensa que não é pelo caráter que ele tá contratando o Dibbo. Afinal, ele foi uma das pessoas mais influentes no dia do apocalipse. E o Elpan pensa que eles constantemente eram comparados, porque ambos vieram da mesma origem e se tornaram muito poderosos no final. Só que o maior ponto em comum era outro. E o Elpan pergunta quanto que ele custa, só que o Dibbo fala que ele deve ser de uma família rica pra perguntar isso. Porque o Dibbo custa 1 milhão de mesos, e ele pergunta pro Elpan se ele tem isso tudo. E nesse momento o Elpan pensa que o maior ponto em comum entre eles é que os dois precisavam desesperadamente de dinheiro. Isso porque a irmã do Dibbo sofre de uma doença chamada Praga do Sangue Negro. E o Dibbo fala pro Elpan sair logo dali porque ele tem certeza que ele não tem esse dinheiro todo. Mas quando ele tira do bolso o dinheiro, meus amigos, ele tinha com ele 1 milhão de meses. Tanto o Dibbo quanto o vendedor ficam surpresos com isso e o vendedor pergunta se ele tem certeza do que ele vai fazer agora. E o Elpan fala que ele não terminou ainda, ele quer um contrato de 1 ano, dividindo o lucro 7 para 3.
E o Elpan vai ter a prioridade de pegar qualquer item dentro dos portões. E o vendedor pensa que o Elpan tá maluco. Ele não quer o Dibble como um escravo, ele quer como uma pessoa do grupo dele. E o Elpan fala pra ele dar uma olhadinha nas condições do contrato. Mas sem nem pensar, o Dibble pega e fala que ele não pode mais voltar nas palavras dele. E ele morde o dedo dele e passa o sangue pra fazer o contrato. E o Elpan pensa que ele tava certo sobre a irmãzinha do Dibble. Ele nem pensou. E ele dá um sorrisinho e fala pro Dibble que já tem um portão prontinho esperando eles. E o Dibble falou que ele tava esperando que ele falasse isso. E o Elpan fala que o Dibble vai ter que provar o valor dele. E o Dibble fala, pode crer, eu vou ser o maior trabalhador que você já viu na sua vida. Daí quando eles entram no portão, o Dibble tá segurando uma arma ali e fala, ô chefinho, eu até aprecio a nova arma e tudo, só que eu me sinto mais confortável com uma espada longa. E o Dibble pergunta se ele não deveria usar uma arma que ele é confortável, sabe? Só que o Elpan é bem direto e fala que enquanto trabalhar com ele, o Dibble vai ter que usar uma alabarda. E se ele tiver objeções, ele pode cancelar o contrato a qualquer momento. E o Dibble dá uma reclamada, mas ele entende. E o Elpan fala que eles chegaram no portão que eles podem usar como campo de treinamento. Nível vermelho, máximo de 8 pessoas. E o Dibble pensa, ué, e cadê os outros membros do grupo? E ele fala que o Elpan com certeza tem dinheiro pra contratar mais gente. E ele pergunta, vai ter um suporte? Porque é meio crucial pra gente, não é? Mas o Elpan dá uma encarada pra ele e o Dibble pensa, não, por que você tá olhando assim pra mim? Não, peraí. Não, você não tá me dizendo. Não. E o Elpan fala, não, relaxa, a gente tem gente suficiente pra limpar esse portão aqui, relaxa. E o Dibble todo tranquilo, aliviado, fala, nossa, você me assustou, chefinho. E ele aponta e fala, eu e você. E o Dibble fica naquele momento tentando raciocinar o que aconteceu nesse momento, até que ele fica desesperado e fala, isso aqui é uma piada, não é? Só que enquanto o Dibble tá lá reclamando, o Elpan simplesmente chuta ele pra dentro do portão. E os dois entram no portão com aquele brilho do portal, e o Dibble já cai numa posição muito sugestiva. E o Dibble fica muito puto, falando que o Elpan tá fora de si. Como é que duas pessoas vão vencer esse portão de nível vermelho? E o Dibble fala, primeiro você me equipa com uma arma que eu não costumo usar. E agora... Até que eles ouvem um barulho interrompendo a conversa. E tem vários e vários tronquinhos indo na direção deles. E o Dibble pensa que ele deve ter chamado a atenção deles enquanto gritava. Só que ele vai tentar se virar com essa alabarda que tá na mão dele. Mas o Elpan fala, vai pro ladinho, vai. E o Dibble tenta falar que ele vai lidar com esses bichos aí na frente, só que ele usa a flecha de fogo. E o Dibble fica impressionado com o que ele vê agora, porque a flecha de fogo junto com a telecinese vai matando um por um. Daí ele sai escaralhando os bichos tudo, disparando flecha pra tudo que é lado. E os coitados dos tronquinhos tomam uma e cai já. E o Elpan fala que foi muito patético da parte do Dibble começar a gritar logo quando entrou no portão. E fala pra ele não cometer esse erro novamente. E o Dibble pensa, quem caralhos é esse cara? E a próxima cena a gente vê um tipo de mansão durante a noite e tem uma pessoa ajoelhada falando com o que parece ser o líder dela, que as guildas morderam a isca que eles fizeram. E já tem as pessoas deles infiltradas e pergunta se ele pode prosseguir com o plano. E o líder, que parecia estar tomando alguma coisa numa taça, fala que ele deve continuar com o plano. E aquele cara simplesmente desaparece nas sombras. E ele fala que a vossa vontade vai ser realizada. Eles vão liberar todo esse mundo. E depois do Elpan matar todos aqueles troncos, o Dibble coleta exatamente 27 pedras de mana. E nisso eles já seguem o caminho deles por esse deserto muito quente e seco. E o Dibble pensa que esse cara que tá na frente dele, ele achou que era um lunático, só que o cara é incrível. Ele usa a telecinese de um jeito que ele nunca tinha visto antes. E ele pensa que com 30% dos lucros, ele vai se dar muito bem andando com esse cara. Só que o Elpan interrompe os pensamentos dele falando que tem mais inimigos à frente. E a gente vê que tem um grupo de tronquinhos dormindo. E o Dibble conta que são 9 troncos e o Elpan fala, sim, é o número perfeito. E o Dibble olha pra ele e fala, ué, como assim? O que isso significa? Só que o Elpan tava dando aquela mesma encaradinha pro Dibble. E na próxima cena a gente vê que uma pedrinha cai e distrai o primeiro tronco. E nessa brecha, meus amigos, o Dibble prepara a alabarda dele e fatia com a maior facilidade do mundo aquele tronco. E obviamente os outros troncos partem pra cima dele. E o Dibble pensa que vai ser muito difícil lutar contra isso tudo com uma arma que ele nunca usou na vida. Ele não sobreviveria nem se ele fosse um gato com 9 vidas. E pensa que o Elpan é um chefe muito ruim. E enquanto ele tá lá tentando se virar com a alabarda, o Elpan pensa que ele tem um longo caminho com essa arma ainda. Mas o Elpan pensa que o Dibble um dia vai perceber que essa é a melhor arma pra ele. E ele nem precisa questionar o potencial que o Dibble tem, porque ele se tornou o aprendiz da maior heroína que usava a alabarda. E enquanto o Dibble tá lá massacrando os troncos, ele pensa que essa alabarda aqui não é tão ruim não, viu? O Dibble pensa que tem um longo alcance, é bem poderosa e muito conveniente. E ele pensa que com mais delicadeza ele consegue fazer ataques muito melhores. E a gente vê uma cena bem bonita dele saindo fatiando todos esses troncos. E o Elpan pensa que ele entendeu rápido
como usa a alabarda, e isso antes de conseguir o primeiro círculo dele. Só que enquanto o Jibo tá no combate, ele sente alguma coisa, e ele pensa que é um tipo de terremoto, mas de repente alguma coisa atravessa a montanha que tá na frente dele, e por pouco ele não é atingido. E ele pensa no que diabos é essa coisa que tá na frente dele. E a gente vê que é um troncão enorme. E dessa vez é o Elpan que salva o Jibo, porque ele não ia conseguir desviar disso. Só que na maior delicadeza do mundo, ele arremessa o Jibo depois de salvar ele. E enfrentando aquela criatura, o Elpan pensa que bichos desse tamanho nunca são bons. Mas, na verdade, eles se tornam alvos fáceis para as flechas, não é? E o Jibo pensa que essa flecha de fogo vai dar conta do bicho. Mas a gente vê que ele consegue repelir essa flecha. E o Elpan pensa que essa criatura é muito poderosa, mas ele não acabou ainda. E ele usa a telecinese para confundir a criatura, rodopiando a flecha em volta dela. E ele tenta acertar bem nas costas dela. Só que um dos galhos novamente reflete aquela flecha. E dessa vez o Elpan sente que não vai dar muito certo não. E o Jibo começa a correr desesperado, porque se nem a magia dele funciona, eles têm que sair correndo dali. E o Elpan pensa que a magia funciona sim, porque tanto que ele repeliu a flecha. Só que os galhos estão atrapalhando muito. E nesse próximo ataque eles esquivam por muito pouco. Tanto que dá uma brecha pra criatura tentar atacar o Jibo. Mas com a telecinese, o Elpan puxa uma pedra e consegue colocá-la debaixo do Jibo pra salvar ele. E ele fala, nossa, essa foi boa, chefinho. E ele tá lá agradecendo, tossindo com a poeira. E o Elpan simplesmente fala, Jibo, cuida desses tronquinhos aí, vai. Eu vou lidar com o grandão. E ele fala, ô chefe, peraí. Nossa, ele é muito rápido. E o Elpan já tava preparando outra flecha de fogo. E o Jibo pensa que o Elpan tá fazendo a mesma coisa, só que ele vai repelir de novo, não é? E é exatamente isso que acontece. Um dos galhos repele novamente. Só que o troncão não esperava era a outra flecha que viria logo em seguida e arranhou o rosto dele. E o Jibo pensa, funcionou dessa vez? E a gente vê o rosto do Elpan super focado. E ele pensa que o troncão move os galhos muito mais rápido do que ele esperava. E é impossível acertar, mesmo com a ajuda da telecinese. No entanto, agora que ele é um aventureiro de 2 círculos, ele consegue atirar 2 flechas de fogo. E a próxima flecha já atinge o tronco com tudo. E o Jibo tá lá torcendo mentalmente pro chefinho dele. E o Jibo pensa que a criatura pode até ser rápida, mas não consegue parar um ataque atrás do outro. E ele pensa que talvez o chefe dele seja muito mais forte do que ele esperava. Só que de repente a gente vê vários tronquinhos atrás do Elpan. E o Jibo até tenta avisar ele a tempo, só que nem precisa, porque uma flecha com telecinese mata todos eles de uma vez. E ele pergunta, ô Jibo, você não consegue lidar com uns monstrinhos desse? Mas nisso que ele virou o rosto, o troncão se aproveitou pra fazer um ataque nele. E obviamente ele é obrigado a esquivar disso. Mas enquanto ele tá no ar, outro ataque vai na direção dele, um que ele não conseguiria esquivar. Só que o Jibo aparece e corta aquele galho no meio. E o Jibo fala, você me salvou uma vez, então agora a gente tá kit. E ele dá um sorrisinho e fala, agora o meu dinheiro tá valendo. Vamos acabar com esse otário. E o Elpan já usa as 2 flechas mágicas que ele consegue atirar. E ele consegue cortar alguns dos galhos daquele troncão. Mas ele se vira muito bravo pra tentar acertar ele. Mas o Jibo não vai deixar. E com a alabarda ele faz um corte e picota completamente aquela alabarda, dando caminho pra flecha de fogo, que acerta novamente em cheio naquele tronco. Mas o próximo ataque seria muito difícil pro Jibo desviar, porque ele tá sendo encurralado dos 2 lados. Mas o Elpan fala que ele vai cuidar da direita, e o Jibo entendeu já e vai cuidar da esquerda. E cada um quebra um galho. E isso dá brecha pro Jibo conseguir fazer vários e vários cortes naquele tronco. Só que no meio desse alvoroço todo ele é acertado na barriga. E ele fica vulnerável, tanto que o tronco tenta engolir ele. Mas novamente com a telecinese o Prota salva ele com a pedra. Mas dessa vez o tronco não deixa barato e esmigalha aquela pedra. O Elpan fica puto com isso e força muito mais a telecinese dele, pra fazer com que várias e várias pedras subam até o Jibo. E mesmo assim aquele tronco não para e o Jibo pensa que ele não vão ter nenhum minuto de paz naquele lugar. E o Jibo rapidamente vai pulando de pedra em pedra pra conseguir sair vivo dali. E a flecha de fogo continua circundando o tronco. O tronco tenta ver pra onde é que a flecha tá indo e isso dá uma distração. E abre uma brecha completa pro Jibo, que acerta em cheio o olho daquele tronco. Ele grita muito de dor, só que o Jibo é arremessado pra longe. Mas ele se segura e fala que não vai acabar barato assim não. E ele se lança de volta na direção do tronco. E como ele tava sem a alabarda dele, o Elpan usa a telecinese nela e guia ela cortando o tronco no caminho e colocando bem nas mãos do Jibo, que pensa que essa maldita árvore vai morrer agora. E sem muita cerimônia, o Jibo estraçalha completamente os 2 olhos dele agora. O tronco tá gritando de dor, só que o Jibo não consegue atacar mais e tem que recuar. Mas nisso o tronco vai com tudo pra tentar engolir ele de novo. Mas obviamente o Elpan não ia deixar isso barato.
Até porque comprar o Dibo não foi barato. E ele atira 2 flechas de fogo dentro da boca do tronco, fazendo com que o núcleo desse tronco despedaçasse completamente. E ele entra em combustão extrema. E o Elpan vai se aproximando e fala, bom trabalho, Dibo. E o Dibo todo ferrado fala, E os dois estavam só assistindo aquele tronco queimar. Vamos com calma aí, meu companheiro. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Se você é membro, você tá vendo esse vídeo aqui sem anúncio. E se você já é membro e não tá no servidor do Discord, cara, entra no servidor do Discord, você tá cheio de benefício lá esperando por você. Tá tudo aqui na descrição. E pra você que quer apoiar o canal e não sabe como usar a ferramenta de hypar, vai estar passando aí na tela. Hype o vídeo que ajuda muito a gente. E vambora pro vídeo. E na próxima cena, mais tarde, de noitinha, a gente vê uma garota comendo na mesa, falando que foi um longo dia. E ela agradece pela comida, até que alguém bate na porta dela. E ela fica se perguntando quem que poderia ser, só que era o irmão dela, o Dibo. Todo ferrado, mas era o Dibo. E ela fica muito emocionada de ver o irmão dela e abraça ele muito forte, dando boas-vindas de volta. E enquanto isso, em outra cabana muito isolada, a gente vê que tá o Proto observando alguma coisa. E parece que nessa casa tem um retrato dele, só que criança. E na cama tem um cadáver. E vendo aquilo, ele só conjura um feitiço e sai da casa enquanto ela é incendiada. A próxima cena é no escritório do Abyss, e ele tá vendo alguma coisa e falando que isso não é bom. A data da raid na dungeon de 100 pessoas tá se aproximando, só que ele não descobriu quem que ele vai enviar ainda. E o nome do Lord Larkan tá em jogo, então eles não podem dar o luxo de não participar disso. As 10 guildas mercantis vão participar e estão mostrando interesse nessa dungeon. Afinal, um portão com 100 pessoas garante um item épico como saque, e há uma chance até mesmo de um lendário. Só que ele sabe que não vai ser o suficiente do jeito que as coisas estão, porque lá vão estar grandes nomes, as irmãs Natasha da guilda de mercadores Goldrich. Absolutamente são forças que precisam ser consideradas, especialmente entre os aventureiros de segundo círculo. E comparados com eles, os aventureiros que tem na guilda Gepor são amadores. E ele fala que, para ser justo, todos os aventureiros implantados por outras 10 grandes guildas mercantis são a nata da safra. E já que a guilda deles é a menor das 10... ele não tem certeza nenhuma, e ele fala isso olhando pra ficha do Elpan. Até que alguém de repente bate na porta e quem entra é o Lord Larkan. Daí ele pergunta pro Abyss se ele já escolheu os membros, mas ele pede desculpas e fala que ainda não. E o Larkan fala que o Abyss tá levando mais tempo do que da última vez, e quanto àquele garoto que ele tinha recrutado. E o Abyss responde que tem algumas dúvidas sobre o Elpan ainda. E ele fala que não pode garantir como ele luta, porque ninguém do outro grupo voltou junto com ele, só ele voltou vivo. E ele sabe que o garoto tem potencial, só não sabe como ele trabalha. E o Larkan fala que então podem ser outras pessoas a testar ele, não é? E tem uma ocasião perfeita pra isso. É só ele convocar todos os candidatos que ele estava considerando. E assim, eles terão várias testemunhas. E na próxima cena, o Elpan e o Dibo estão de frente pro portal. E o Dibo fica impressionado porque tem muita gente ali. Só que de repente uma pessoa aparece perguntando se eles são o 5º grupo que vai junto com ele. E ele nem consegue acreditar que o grupo é formado por 2 escravos. E analisando isso, o Elpan percebe que ninguém tá muito feliz com a presença deles dois ali não. Todos acham que eles vão ser somente pedras no caminho. E ele percebe que todos ali são aventureiros de 2 círculos. E eles não são que nem o chefe, aquele grupinho que ele matou, não. Eles estão aqui pra trabalhar de verdade. Até que de repente o Abyss aparece. E o Abyss fala que vai direto ao ponto e fala que isso aqui é um teste pra avaliar as habilidades dele e ver quem que vai ter a oportunidade. E aquele cara da frente pergunta, que oportunidade? E o Abyss fala que é a oportunidade de entrar na dungeon de 100 pessoas. E o cara e o grupo dele ficam chocados, obviamente. E o Abyss fala que essa vai ser recompensa especial pra quem completar isso aqui. E o Elpan pensa que ele sabe muito bem o que o Abyss tá fazendo agora. E o Abyss somente deseja boa sorte para essas pessoas que vão entrar nesse portão que cabem 40 pessoas. E depois de um brilho, eles já estão lá dentro. E o pessoal pensa que é outra dungeon de floresta. E o cara todo marrento já fala que eles só vão cooperar com os outros grupos durante a boss fight e nada mais. Daí todos os grupos vão se separando individualmente. E o grupo que tem o mago como líder fala que eles vão matar qualquer monstro que eles vejam. E não muito tempo depois, um monstro cogumelo aparece. Só que o pessoal fica decepcionado, porque só apareceu um. E o pessoal fala que somente um é perda de tempo. E o mago simplesmente usa uma esfera de energia nele. E ele fala que isso foi facinho e é só pegar a pedra de mana, mas quando a fumaça vai subindo, aquele monstro tá inteiro. E o mago fica se perguntando que resistência mágica é essa que esse bicho tem. E que agora é hora de quem tem dano físico no grupo acabar com ele. Mas de repente eles são cercados por vários desses cogumelos. Com muita dificuldade eles conseguem matar os bichos. E realmente, só quem conseguiu causar danos de verdade foi quem tinha armas, não magia. E uma garota do grupo fala que esses monstros são
muito mais poderosos do que eles pensavam. E o mago fala que é melhor mudar de ideia, que eles não vão matar todo monstro que aparecer e só vão ignorar e chegar logo no chefão. Isso porque senão eles vão ficar muito cansados até chegar lá. E ele fala que eles têm que arriscar para conseguirem a oportunidade deles. Eles têm que ir direto para onde o chefão tá, ignorando os outros grupos. E nisso o Elpan pensa a mesma coisa e fala pro Dibbo que provavelmente os outros grupos estão pensando em fazer isso agora. E o Dibbo fala que ele pensa muito bem, só que ele não agiu muito nesse combate, né? Daí o Elpan fala, foram só 3, fica de boa aí. E o Dibbo fala que se ele estiver certo, significa que eles não têm muito tempo pra perder aqui não. E o Dibbo fala que eles vão direto pro boss, só que o Elpan fala que eles vão matar todo monstro que eles verem. Aí o Dibbo fica confuso, mas ué, você não falou que todo mundo vai pensar em ir direto pro boss? E o Elpan explica que os aventureiros não são classificados somente com base na capacidade de caçar o boss. Além disso, buscá-lo pode ser perigoso, porque tem muita competição no caminho até lá. E eles não sabem as habilidades dos outros grupos, então é melhor não correr esse risco. É melhor prevenir do que remediar. E o Dibbo pensa, tá bom, o senhor sabe tudo. Mas o Elpan fala que de qualquer maneira, esse portão aqui não tá com uma sensação legal. E na próxima cena a gente volta pro grupo daquele mago, até que uma garota mostra alguma coisa pra ele. Parece que aquela é a saída do portal. E ela fala pra eles deixarem uma sinalização, umas pistas, pra quando saírem do boss voltarem pra cá. Até que de repente uma pessoa do grupo começa a rir muito. E o Dolan, que é o mago, pergunta, ué, o que é tão engraçado que você tá rindo aí, cara? Só que o cara tá rindo descontroladamente. E o Dolan fala pra ele parar de fazer isso, porque ele vai chamar a atenção de monstros. Só que parece que o cara tá rindo contra a vontade dele. Até que todo mundo, menos o Dolan, começa a rir muito. E o Dolan pensa que isso é um esporo do riso. E que eles têm que sair dali rápido, antes que alguma coisa aconteça. Mas eu acho que ele não foi rápido o suficiente. Porque uma criatura medonha, um cogumelo gigante, já tava atrás dele. E quando ele tenta se defender, tem um reflexo, aquele esporo pega nele e ele começa a rir muito também. E voltando pro Elpan e pro Dibbo, parece que eles estão atravessando um penhasco que embaixo tem água. E o Dibbo fica pensando que o chefe dele não levantou um dedo hoje. Mas até que ele percebe alguma coisa no céu e fala que aquele é o sinal. E o Dibbo já chega falando que o pessoal falou que ia sinalizar quando chegasse no chefão, mas ele não esperou que eles realmente fariam isso. Até que o Elpan dá uma olhadinha e percebe que tem um grupo faltando. E o cara marrentão já fala que tá todo mundo ali, então ele vai explicar a situação. Mas uma mulher fala que o grupo do Dolan não tá ali ainda. Só que o cara fala que é justamente sobre isso que ele vai falar. Eles não precisam esperar o Dolan. Isso porque o grupo dele foi completamente exterminado pelo cogumelo venenoso palhaço. E a mulher fica muito chocada com isso, que é um cogumelo palhaço. E o pessoal fica falando que os grupos deles não tem nenhum ataque efetivo contra esse cogumelo. E ficam se perguntando se alguém já achou pelo menos o portão de saída daquele lugar. E o Dibbo pergunta pro Elpan se esse tal de cogumelo palhaço venenoso aí é tão perigoso assim. E o Elpan tá lá refletindo, ignorando o Dibbo, falando que esse é o pior tipo de monstro que você pode encontrar nesse nível. Isso porque o esporo venenoso que ele descarrega impede de atacar ele. E a área do esporo dele é muito grande. Enquanto o Dibbo tá lá puto porque o Elpan tá ignorando ele, o Elpan tá pensando que o jeito de matar ele é com ataque à distância, mas mesmo assim ele é muito resistente. E o marrentão fala que infelizmente o chefão, né, o cogumelo palhaço, tá bem na saída da dungeon. Ou seja, eles não vão conseguir sair a não ser que tirem ele de lá. E o Dibbo já vai lá falando que pode contar com ele, que ele vai matar esse bicho. Mas o Elpan fala, ô Dibbo, cala a boca. E o Elpan fala que não é simples assim, porque se eles não pensarem em um plano, todo mundo ali vai morrer. E o Elpan fala que a flecha de fogo dele não vai nem arranhar esse bicho. E isso deixa o Dibbo muito chocado. E o Elpan fala que aquelas criaturinhas já eram resistentes, imagina o chefe delas. E o marrentão fala, obrigado aí, ô capitão óbvio. Até que o pessoal fica desesperado, falando o que vai fazer. Só que o Elpan levanta a mão e fala, 50 mil meses. E o cara fica meio que sem entender. 50 mil por pessoa, já que tem 30 pessoas, 1.500.000. Por esse valor, a gente vira a isca e vocês fogem, pode ser? E nesse momento, todo mundo fica em silêncio. Mas o Dibbo pensa, que esse filho de uma puta tá falando? E o marrentão começa a gritar, falando pra ele calar a boca, porque mesmo que ele já tenha sido um escravo chamariz, essa criatura é completamente diferente, ele não vai conseguir fazer isso com essa criatura. E ele fala que provavelmente o Dibbo e o Elpan são dois incompetentes, que nem vão conseguir distrair direito e todo mundo vai morrer. E ele fala que o Elpan até despertou os poderes dele, mas o Dibbo não. E o que um aventureiro de 2 círculos e um escravo qualquer podem fazer? E o Dibbo fica muito puto, pensando que se esse cara queria uma briga, ele arranjou. Mas devolvendo o argumento, o Elpan simplesmente fala, tá, e aí, você tem um plano por acaso? E obviamente o cara fica sem o que falar. E o Elpan fala que imagina que não,
porque se ele tivesse um plano, já teria dado o sinal. E ele vai retificar o que ele falou, porque o grupo dele não é consistido por um de 2 círculos e um escravo, não. É consistido por um aventureiro de 2 círculos e um aventureiro de 1 círculo. E o Jibo fica se perguntando desde quando ele é um aventureiro de primeiro círculo. E o Jibo fica pensando, caraca, eu sou incrível, eu sou muito foda. E o Elpan pergunta se o grupo dele não é exatamente assim, um pessoal de 2 e um pessoal de 1 círculo só. Até que de repente aquela mulher volta e fala pra, peraí, calma lá, porque se ele realmente vai virar um chamariz, o grupo dela tá disposto a pagar. Só que no momento eles não têm 50 mil por pessoa. Mas o Elpan fala que tá tudo bem, porque eles podem pegar depois que eles saírem da dungeon. No entanto, tem mais uma coisa. Ele só vai fazer isso se todos os grupos aceitarem, unanimemente. E ele fala pra eles se ajeitarem logo aí, porque ele não tem o dia todo não. E na próxima cena a gente viu o cogumelo palhaço comendo corpos do lado da saída. Até que de repente uma flecha de fogo vai na direção dele. E acerta bem na cara dele. E a fumaça tava na cara dele e o Elpan aproveita pra falar que assim que o monstro vê eles vão ter que começar a correr. E a gente percebe que os dois estão de máscara e o Jibo fala se ele tem certeza disso. Até que os olhos do cogumelo encaram os dois. E o cogumelo vai muito veloz na direção deles. E eles começam a correr porque o Jibo percebeu que esse cara ia mais rápido do que ele pensava. E a gente vê que realmente ele é muito, muito rápido, mesmo desse tamanho. Daí o grupo daquela mulher fala que a chance deles eles vão correr pra saída. Daí sem nem pensar, um dos integrantes abre o portal. E o pessoal vai gritando e correndo pra todo mundo passar de uma vez. Mas enquanto eles estavam lá correndo, mais daqueles cogumelinhos pequenininhos aparecem. E o Jibo fala que ele vai acabar com esses malditos agora. E ele meio que imbui a alabarda dele com fogo. E fala que eles vão pagar por terem subestimado ele. E ele faz um corte explosivo, matando todos que estão na frente dele de uma vez. Mas simplesmente o cogumelo abre aquela bocona enorme na direção do Jibo. Mas o Elpan já tá com uma flechinha de fogo pra ele comer e ele fica mansinho no chão. Só que ele fica muito puto, obviamente. Mas o Elpan fala, então toma outra aí na sua cara pra você deixar de ser trouxa. Mas dessa vez o cogumelo consegue se esquivar dessa. Mas o Elpan não desiste daquela flecha e usa a telecinese. E enquanto o cogumelo pula pra tentar pegar eles, a flecha vai tentando acertar aquele cogumelo, mas ele consegue se esquivar e vai na direção dos dois. E o Jibo pensa que ele vai conseguir alcançar ele. Mas enquanto eles estão se aproximando do penhasco, o Elpan só fala, vamos pular. E isso salva o Jibo por muito pouco. Mas o Jibo vira pro cogumelo e fala, ô, escuta aqui, ô, seu merda, come essa. E uma flecha de fogo explosiva atinge o rosto do cogumelo. Até que eles caem na água que tá debaixo do penhasco. E o Jibo, voltando pra superfície, fala que eles quase morreram por causa daquele cogumelo idiota. E o Elpan tá lá de pé já e o Jibo tá cuspindo muita água. E ele fala, e aí, qual é o plano agora? E o Elpan fala que não vai ser tão simples assim, porque aquele é o chefão desse lugar. Eles precisam de um plano muito mais complexo. E o Jibo fala, não, pera aí, ô chefe, você tá pensando em matar aquela coisa? E o Elpan fala, não, você ouviu bem corretamente. E ele, não, você tá brincando comigo, né? E o Elpan fala, ué, a gente não veio pra caçar ele? E o Jibo fala que até sim, só que eles não sabiam que era um cogumelo venenoso, maluco, pirado. E ele pergunta pro Elpan se ele sabe que tem uma estratégia chamada recuar. E o Elpan fala que eles vão perder a oportunidade desse portão se eles fugirem. E o Jibo fica pensando que o Elpan é maluco mesmo, porque uma flecha de fogo nem faz efeito direito naquele bicho. Como que eles vão matar ele? Mas o Elpan fala que a situação mudou. E já que a competição acabou, é hora de fazer uma refeição grátis. E além do mais, eles vão ganhar um bônus, não é? E o Elpan pergunta se ele vai mesmo contra o contrato que ele assinou. Mas ele fala que não tava pensando nisso de jeito nenhum, só que ele vai ter que dar um bônus no salário dele. E o chefinho dele fala que vai dar, é claro. Mas o Jibo fala que pelo menos ele tem que dar um plano, porque ele não vai sacrificar a vida dele por algo impossível. E agora tá na hora do Elpan falar como que eles vão matar aquela coisa. E na próxima cena a gente vê o pessoal correndo pra fora do portal e o Webb se perguntando por que eles estão saindo. E ele se pergunta se tem um pessoal faltando aí, não tem? Mas a mulher fala desesperada que eles falharam em limpar a dungeon. A mulher fala que o grupo do Dolan foi completamente exterminado e que o Elpan tá lá dentro ainda. Isso porque eles serviram de isca pro pessoal conseguir escapar. E ela fala que é impossível vencer aquele chefe. Mas o Webbs não faz uma cara bonita pra essa notícia, não. E o Webbs fala então que ela simplesmente correu com o rabinho entre as pernas. Mas ela fala que o boss desse lugar era o cogumelo palhaço venenoso. Não tinha nada que eles pudessem fazer. Daí o Webbs fala que vai voltar, só que a menina avisa ele que o Elpan e o Jibo estão lá dentro ainda. Eles ainda devem estar vivos lá. E o Webbs fala que nem ferrando que eles vão sobreviver contra aquele boss. E ele fala que se eles quiserem esperar, esperem sozinhos aí, porque ele não tem tempo pra isso. E o Webbs pensa que todo mundo que ele coletou foi inútil. Ele deu muito azar nessa coleta de membros. Ele pensa que realmente aquele chefão é muito difícil de lidar, mas ele também não precisa de aventureiros inúteis que nem esses. O tipo de aventureiro que ele quer é o tipo de aventureiro que consegue passar por esse tipo de situação. E falando nisso, a gente vê o Elpan carregando
uma flecha de fogo lá de cima de um penhasco. O Abyss quer um aventureiro que consiga tornar o impossível possível. E a gente vê o Elpan preparando a flecha dele e falando que tá na hora de começar a caça. E ele atira a flecha de fogo dele muito forte. E o Elpan pensa que esse monstro ele é rápido e resistente, mais do que qualquer outro que eles já enfrentaram. E além do mais, ele tem veneno, que faz muito difícil de se aproximar dele. Então nesse tipo de situação, o melhor a se fazer é atacar a longa distância. Mas a flecha que ele atira atualmente não consegue chegar nesse nível de força. Mas ele usa a telecinese para aumentar drasticamente a velocidade e a perfuração dessa flecha. E isso é algo que ele imagina quando ele pensa numa bala. Uma habilidade que torna o impossível possível. A flecha de fogo revólver. E o coitado do cogumelo tava sem aviso para isso, meus amigos. E ele recebe essa flecha bem na barriga dele. E com esse poder da telecinese e essa velocidade, ela vai rodando e perfurando ele até atravessar o cogumelo. E não só ele, quanto diversas árvores que estavam atrás dele nesse momento. E o Elpan pensa que ele mirou no núcleo, só que ele errou um pouquinho. Mas mesmo assim, ele foi completamente perfurado. E o Elpan pensa que esse bicho vai dar mais trabalho do que ele imaginava. E a criatura vê onde ele tá por conta do brilho da flecha e vai correndo naquela direção. Enquanto o Prota tenta acertar outras flechas nele. E o Elpan pensa que é muito difícil usar o revólver enquanto o alvo tá em movimento. Mas o maior problema é o tempo de recarga. Ele precisa acabar com aquilo antes que o cogumelo consiga subir. Mas parece que ele tava esquivando de todas as flechas. Só que a gente vê que tem uma emboscada pra ele. E o Elpan fala que agora é a hora certa. E o Dibbo lá mascarado pra não ser afetado pelo veneno puxa uma corda. E essa corda faz o cogumelo tropeçar. E ele vai sendo arrastado por essa lama que tá lá embaixo. Mas enquanto ele tava se distraindo com o Elpan, ele para de atirar flechas na direção dele. E o cogumelo até fica confuso. Mas nesse momento o Dibbo chega com a alabarda flamejante dele. E acerta bem no meio da fuça desse cogumelo. E ele fala que nesse momento ele finalmente pode respirar agora. Isso porque o bicho parou de cuspir aquele veneno. E ele com o dedinho chama o cogumelo pro fight. Porque agora, meus amigos, ele tá preparado. E o Elpan pensa que as condições pro plano dele foram todas atingidas. E o plano principal nesse momento era atrair ele pro pântano. Porque assim ele perde parte do poder dele. O veneno dele foi anulado, a arma mais poderosa dele. E o Dibbo percebe que faz sentido esse plano, porque a lama entupiu todos os buracos do cogumelo. E agora ele começa a fazer o ataque com a alabarda dele amarrada na corda. E sempre que ele ataca, ele puxa de volta com a corda, fazendo vários ataques flamejantes no cogumelo. Simplesmente metralhando o coitado. Mas num certo momento ele consegue bloquear a alabarda e parte pra cima muito rápido. Mas o Elpan pensa que o motivo pelo qual eles trouxeram ele pro pântano não foi só pra entupir os buracos dele. É porque em pântanos, criaturas rápidas se ferram muito. E o Elpan usa o revólver dele de novo. Dessa vez pega num ponto crucial dele e ele é afundado na lama. Até o Dibbo sente o impacto disso. E se pergunta se o bicho finalmente morreu. Mas o Elpan fala que é pra ele mirar no núcleo agora. E o Dibbo sem perder tempo arremessa a alabarda com a corda. Mas o cogumelo simplesmente pega a alabarda dele no ar. E ele puxa a alabarda. E como o Dibbo tá preso nela com a corda, ele é puxado junto. Mas com a telecinese o Elpan puxa um tronco pra salvar ele. E acerta o tronco bem no centro da cara do coitado do bicho. E aproveitando essa brecha, o Dibbo vai por trás dele, se segurando no tronco e pisa na cara dele pra se afastar. Mas sem perder tempo, ele já parte pra cima de novo. E nesse momento ele fica fazendo um movimento rodeando onde o cogumelo tá pra deixar ele confuso. E com a telecinese, o Elpan faz a lama subir e sufocar ele. E de trás de uma dessas correntezas de água com lama, o cogumelo acha que vê o Dibbo e já vai com as garras pra tentar agarrar ele. Mas não tinha nada lá, foi só pra enganar mesmo. Porque de trás dele o Dibbo já tava com a alabarda flamejante preparada. E ele decapita o monstro. E com a cabeça dele rolando por essa lama, o Dibbo dá um joinha pro Elpan e ele dá um sorrisinho, mas depois ele fica chocado com alguma coisa. Isso porque o Dibbo não percebeu, mas a criatura tava viva mesmo sem cabeça. E ela acerta um socão no Dibbo que derruba ele na lama. E o cogumelo começa a gritar mesmo sem a cabeça dele. E o Elpan pensa que a criatura tá viva mesmo sem a cabeça. Que tipo de merda é essa? E ele já dá outro revólver na criatura pra terminar com ela de vez. Mas ela não tá morta e continua indo rapidamente na direção do Elpan. E vendo isso, ele pensa que ele pulou alguma parte do plano, porque não é possível. E com a telecinese ele tenta levantar a criatura com o tronco, mas isso só dá brecha pra ela conseguir pular e se agarrar no penhasco onde ele tá. E o Elpan pensa que ele só tem oportunidade pra mais uma flecha revólver. Depois disso não tem mais tempo de fazer nada. Só que o Dibbo se levanta muito puto, falando que esse bicho tá deixando ele bravo. E ele arremessa a alabarda com tudo, imbuída em chamas. E isso corta as pernas do cogumelo, deixando só o tronco dele pendurado. E o Dibbo pensa que conseguiu parar ele.
Mas mesmo só com o tronco ele continua subindo. E o Jibo avisa pro chefinho dele que isso é muito perigoso. E a próxima flecha ele erra. E a gente vê que dentro daquele buraco onde deveria estar a cabeça dele, tem a verdadeira cabeça dele. E o Elpan fala, ah, então essa é sua verdadeira cabeça, é? Ok, obrigado por me deixar sabendo. E nisso ele tá segurando um sinalizador. E o Jibo pensa que aquele ataque que ele acabou de dar foi só um blefe. E agora ele usa o revólver de verdade, derrubando a criatura com tudo naquele pântano. E sem conseguir resistir à flecha, ela é penetrada completamente. E o que sobrou do corpo dela é arrastado junto com a flecha até a distância. E explode completamente no horizonte. E o Jibo fala que esse monstro foi um pé no saco até pra morrer. Daí o Elpan puxa ele com a telecinese lá pra cima. E o Jibo fala que pensou que ele ia morrer dessa vez de verdade agora. E depois dessa explosão, todo aquele pântano foi tomado pela névoa venenosa novamente. E ele pergunta pro Elpan se finalmente acabou e ele fala que sim. E até fala que ele fez um ótimo trabalho. E agora eles vão só pegar a pedra de mana e ir embora. Mas a criatura ainda tava viva. O núcleo dela tava completamente exposto, rachado, mas não quebrado. E o cogumelo começa a liberar muita névoa venenosa. Mas o Jibo vendo isso só dá uma risadinha. E na próxima cena a gente vê que o Larkan também tá rindo da cara do Abyss, porque ele voltou de mão abanando. E ele começa a rir da cara do Abyss porque essa tentativa dele foi igual a outra, não deu em nada. Só que o Abyss, todo nervoso, pede desculpas, falando que ele vai tentar coletar outros membros. Só que alguém bate na porta e o Abyss fala, eu falei que ninguém podia interromper a reunião. Mas o Elpan vai abrir na porta sem nem perguntar. E o Abyss fica chocado de ver ele, obviamente. Mas o nosso Proton só fala que tá de volta. E o Larkan fica muito interessado nele. E o Larkan pergunta o que é isso pro Abyss. Parece que alguém voltou dos mortos. E o Larkan fala que é um prazer conhecer ele e se apresenta. E ele pergunta se esse cara é o Elpan, o famoso sobrevivente. E o Elpan também agradece e fala que é um prazer conhecer esse Lorde. Mas o Larkan fala que vai fazer somente uma pergunta pra ele. Essa habilidade que ele tem, ele pode mostrar ela novamente, só que no portão de 100 pessoas? Mas ele fala que isso vai ser difícil. E o Larkan fica observando ele até que o Abyss fala, ué, você tá maluco? Isso lá é jeito de falar com o Lord Larkan? Você tá doido? E o Abyss fala pra ele não esquecer que ele ainda tem um débito pra pagar. Mas o Larkan dá uma risadinha e fala que é difícil, mas não impossível, né? E ele fala que vai mudar um pouco a pergunta dele. O que o Elpan realmente quer? Na próxima cena a gente vê o Jibo cuspindo toda a cerveja que ele tinha tomado. E ele tá gritando, tipo, o quê? 5 milhões de mesos por pessoa? Somos 2 pessoas, então vai ser 10 milhões de mesos? E a gente vê que o Elpan recebeu aquela cuspida e o Jibo fala, ah, foi mal. E o Jibo fala que ele com certeza tá sendo muito ganancioso. Ele tá falando que o preço deles é 5 milhões? Pra quem ele ofereceu essa missão, com certeza vai recusar. E essa é uma oportunidade que eles não podem perder. Mas o Elpan fala que não é problema dele, eles que se decidam. E ele fala isso enquanto limpa a cerveja cuspida na cara dele. E o Jibo fala que se eles aceitarem e eles falharem essa missão, o Abyss vai colocar eles no livrinho da morte. Até que de repente aquele cara marrento da dungeon de antes fala que eles parecem muito relaxados. Ao contrário do resto, que pensou que ia morrer. E o Jibo já vai falando um monte de coisa, achando que eles querem buscar briga e falando que é assim que se agradece uma pessoa que te salva hoje em dia. Mas os dois simplesmente abaixam as cabeças e se desculpam. Ele fala que julgou os dois de forma muito preconceituosa, questionando as habilidades deles. E ele tá com muita vergonha e quer se desculpar de verdade com eles. Daí o cara já vai estendendo uma bolsa falando que era 1.500.000 mesos, só que todo mundo deu um pouquinho mais em agradecimento. E eles podem ficar com esse troco aí porque eles não precisam. Mas o Elpan fala que o combinado foi 1.500.000 mesos. E ele apenas fez o trabalho que pagaram pra ele fazer. E ele fala que eles podem guardar esse obrigado, porque ele tá dizendo pra eles não se arrependerem depois. Os dois ficam meio chocados com essa resposta dele, mas o Jibo fica puto porque ele vai ter que contar o dinheiro agora. Daí o Elpan pergunta se esse cara aí, ele se chama Iburu, não é? E ele é um pirata. Será que ele conseguiria fazer o trabalho pelo qual ele é pago pra fazer? E na próxima cena volta pro Abyss falando com o Larkan e ele fala que ele não pode fazer isso. 10 milhões de mesos é o que você paga para aventureiros de 3º a 4º círculo. E tem candidatos muito melhores que podem aparecer por aí. E ele acha que eles devem renegociar esse valor. E o Larkan pergunta se ele realmente acha que isso é o certo. Porque não seria estranho se ele cobrasse o dobro disso. Daí o Abyss fica sem entender o porquê disso. Só que o Larkan estende um papel para ele ler. E o Larkan fala que dessa vez eles vão enviar apenas o partido de Alpalme para representar o sindicato comercial de Gapor. E lendo o papel, o
Ebbs fica impressionado demais. E o Ebbs pergunta se isso é de verdade e o Larkan fala que espera muito que seja, porque ele pagou caro por essa informação. E o Ebbs lê uma informação sobre um cara chamado Senhor das Trevas Jin. E o Larkan já se prepara para falar pro Ebbs que a guerra já começou. Na próxima cena a gente vê um grande portal com vários acampamentos perto e tá lá o nosso Protão e o Dibo falando: eu não acredito que eles aceitaram os termos. Mas o Elpan fala pra ele parar de ficar tão animadinho assim e se concentrar. E ele fala: ah, se preocupa não, chefinho, agora eu tenho experiência. E o Elpan tá com o brasão da Gepor. Daí o pessoal olha meio torto pra eles dois. E o Dibo fala que a atmosfera aqui não tá muito legal. Até que um cara de cabelo longo e barba já vem se apresentando todo animadinho, falando que tem novos rostos por aqui. Daí ele pergunta se eles são da Gepor e ele se apresenta como Shulden. E ele é um aventureiro de classe E da guilda Genis. E ele se apresenta como Elpan de classe C. Daí o Shulden fica chocado com isso, classe C? Como é que um segundo círculo é classe C nesse lugar aqui? Até que chega um pessoal perguntando se eles podem ter um espacinho aqui. E essa mulher fala que eles têm negócios pra tratar com essa pessoa aí. Daí o Shulden vai saindo e o Elpan se lembra de alguma coisa. Daí a gente tem um flashback dele lá na guilda ainda conversando sobre o que ele tem que fazer. Mas o Ebbs fala que ele já falou tudo o que ele tem que fazer. Pra que tanta pergunta assim? Eles da Gepor vão estar trabalhando junto da Ordem de Cavaleiros Signas. E é explicado que eles seguem os ensinamentos da Imperatriz Signas. O grupo mais forte é a Ordem dos Cavaleiros Signas. E aquele chamado de símbolo do poder mostra interesse por esse portão aqui. E o Ebbs só fala que tá trabalhando com eles porque a cota de pessoas foi quase batida. E como eles são poderosos, a probabilidade das coisas darem certo é maior. E ele fala que embora eles tenham motivos diferentes pra estar nesse portão aqui, a oferta foi boa, então eles vão trabalhar juntos. E o Elpan fala que não vai ser difícil se for somente cooperação. E o Ebbs pergunta se ele acha que não vai ser tão fácil. Isso porque até o Ebbs acha que tem uma coisinha estranha com esse grupo deles. E voltando pro presente, aquela mulher se apresenta como Kiri. E ela é a líder da Ordem dos Cavaleiros de Signas. E ela já vem dando carteirada falando que ele espera que não achem que eles têm o mesmo status só porque estão conversando aqui. E ele deve acatar as ordens em silêncio. E o Dibo obviamente já fica puto com essa atitudezinha dela. E ela pergunta se eles são os únicos da Gapor. E o Elpan fala que parece que sim. E ela pergunta se aquela maldita guilda desistiu de tudo. Isso porque a gente vê os grupos das outras guildas e são muito mais estruturados, tem muito mais gente. E o Dibo percebe que a atmosfera mudou quando todo mundo se aproximou. E depois a gente vê as 3 irmãs Natasha se aproximando, aquelas garotas que o Ebbs tinha falado antes pro Elpan. Até que uma pessoa vai se apresentando, meio que organizando a parada ali, falando que ele foi um dos escolhidos pra guiar, né, ser o guarda deles nesse portão. E o nome dele é Longico. E ele fala que eles estão ali de suporte pra saírem do portão. E o Longico fala que talvez as guildas tenham explicado, só que ele vai explicar mais uma vez. Se você sair do portão com um item lendário nas mãos, ele não pertence a você, mesmo que seja a única coisa que você pegou. O direito dos itens pertence aos respectivos sindicatos comerciais, as guildas. E eles serão somente pagos de acordo com os termos que concordaram. Mas pelo menos eles podem ficar com todas as pedras de mana. E ele fala que se por algum acaso algum deles tentar roubar um item, eles vão ter que enfrentar o grupo dele de classe B. E o Dibo percebe que o Longico que tá falando tem 5 círculos. E o Dibo se pergunta se todos eles têm esse mesmo nível. Daí ele fala que isso conclui os anúncios e que todo mundo pode entrar agora. Daí obviamente a Kiri fala que vai liderar pra seguir ela e fala que eles vão ser bem-sucedidos naquele portão. E o Dibo fica puto de novo. O que tem com essa mulher? A gente tem realmente que trabalhar com ela? E o Elpan pensa que finalmente todos os esforços anteriores foram pra esse portão. É um portão que ele não conseguiu experimentar nem na vida anterior dele, mas ele precisa ter sucesso aqui, porque é aqui que a jornada dele vai começar de verdade. Enquanto o Elpan tá lá concentrado, o Dibo tá falando que não vai ajudar esses cavaleiros se eles vierem chorando depois, não. Daí eles entram num lugar que parece um campo de trigo ensolarado e o Dibo fica se perguntando o que é desse mato alto aqui. E aqui ele já é grossa de novo perguntando se ele tá aqui pra observar o mapa e pra andar logo. Mas o Dibo fala: ô chefe, a gente realmente tem que aturar esse tipo de gentinha. Mas quando ele olha, o Elpan tá com a cara no chão por algum motivo. E o Dibo pergunta: o que você tá fazendo? Tá rezando? Até que de repente um barulho muito alto acontece. E a gente vê uma manada de porcos. E o grupo fala que tem muitos desses bichos e que eles têm que correr. E a Kiri pergunta o que eles estão fazendo. Se separem. Só que se mantenham perto um do outro, pelo menos em duplas. Daí as outras guildas vão se separando do pessoal enquanto a manada vai cortando o mato todo. É muito estranho porque são tipo uns porcos monstruosos com um lacinho de Natal em cima. E eles estão perseguindo todo mundo. Enquanto eles estão correndo, a Kiri fala que eles tiveram sorte, porque os porcos não vieram atrás deles. Só que uma das pessoas da ordem fala que eles têm um problema. O pessoal da guilda Gapor desapareceu. Daí na próxima cena a gente vê o Dibo falando que ele finalmente
finalmente pode relaxar. E ele pergunta pro Elpan como que ele sabia que os porcos estavam vindo já. E o Elpan fala que pela experiência dele, esse tipo de monstro adora pastar por aqui. Eles são chamados de porcos de fita. Comprimento corporal de em média 2 metros e é um monstro extremamente violento. E eles atuam em grupos que geralmente têm centenas ou até milhares deles. Eles são difíceis de lidar, mas não é impossível caçar todos eles. Mas as outras guildas com certeza vão evitá-los para não ficar gastando energia à toa. Já que, é claro, ninguém sabe que tipo de monstro pode ter aqui dentro. Então não vão acabar com a energia deles matando porquinhos com fita em cima, né? E ele pensa que na vida passada dele, todo mundo que entrou morreu. Daí o Jibo vira pra ele perguntando o que ele tá tanto pensando aí. Só que ele pisa numa armadilha e vários troncos afiados vão na direção dele, mas por sorte o Elpan salva ele. E o Jibo fica se perguntando por que tem uma armadilha aqui. O que levaria uma pessoa a fazer isso? E a gente vê outro grupo também caindo numa armadilha dessas, só que o cara consegue ter reflexo e corta a armadilha. E o pessoal vai se avisando pra não ficar com a guarda baixa. Esse tipo de armadilha pequena não é o suficiente pra matar eles, mas isso vai gastar energia, gastar suprimento deles, e eles podem ser encurralados por algum monstro. Só que essa armadilha é a especialidade de um monstro, os Hops, e eles são especializados nesse tipo de coisa. E essa pessoa que tá falando fala que eles são difíceis de lidar. E esse cara mascarado fala que pra ter esse tipo de criatura aqui é porque esse portão vai ser difícil. E o cara mascarado fala pro grupo dele que eles devem se aproveitar dessa situação. E fala pra ter certeza de que ninguém vai cair numa armadilha ali. Mas quando ele vira pra ver, já tem um dos companheiros dele com a cabeça no chão decapitada. Na verdade, todos os companheiros dele são decapitados. E ele é logo em seguida. E a gente vê que foi outro aventureiro que fez isso. E na próxima cena a gente vê um mago meio isolado se perguntando quem que fez isso, de rebelar os porcos pra distrair o pessoal. Só que funcionou pra ele também. E é uma boa oportunidade pra ele começar a trabalhar sozinho, sem nenhuma coisa atrapalhando ele. Só que de repente ele ouve alguém atrás dele. E fala que parece que eles não vão se ajudar muito ali, né? E devem começar o combate logo. Só que a gente vê que aquelas pessoas que são as 3 irmãs estão paradas, paralisadas. E o mago fala que esse tipo de magia não adianta você tentar se mexer. No mínimo 30 minutos elas vão ficar ali. Só que uma das irmãs pergunta por que ele tá fazendo isso. E ele fica surpreso, porque ela conseguiu falar mesmo com a magia no corpo dela. Então ele percebe que elas são muito poderosas mesmo e já vai acabando com elas pra não ter problema mais tarde. E quando ele mata a primeira, as outras duas ficam chocadas e com muito medo. Só que o mago também se pergunta por que será que eu tô fazendo isso? E ele fala que vai ser mais fácil de entender se ele explicar dessa maneira aqui. É tudo pelo Senhor Mago Negro. E com uma flecha de fogo ela mata as 2 irmãs de uma vez. E a gente vê que esse cara ele tá com muita preguiça de fazer o trabalho dele. E a gente volta pra aquela cena do cara tomando o líquido vermelho na taça. Ele era o cara ajoelhado que prometeu realizar a missão. Mas o líder dele fala que eles já se esconderam por muito tempo, reunindo poder, se aglomerando. E que agora é a hora de provar os esforços que eles fizeram. E o mago fala que não vai decepcionar o seu mestre. E o mestre dá um presente pro mago. E dando essa pena flamejante, ele fala que não vai aceitar nenhuma falha. E o mago pensa que ele nem sabia o que sentir naquela hora, feliz pelo presente ou triste por, bom, ter escutado aquilo. Já que ele não pode falhar, ele vai ter que levar isso muito a sério a partir de agora. E na próxima cena a gente vê um que parece ser um acampamento de goblins, mas é um acampamento de Hobbs, aquele pessoal que a gente tava falando antes, aquelas criaturinhas que faziam armadilha, então. E o Jibo fica desesperado vendo isso. E o Jibo pergunta, todos eles são bosses? Mas o Elpan calmamente responde que tem certeza que explicou pra ele que só tem um boss aí nesse acampamento. Só que esses bichos aí são muito resistentes e fortes, então enfrentar qualquer um deles é muito arriscado. E parece que eles estão saqueando os itens dos aventureiros mortos para se fortalecerem. E a pior parte é que algumas variantes de hobbies conseguem usar as habilidades dos itens. E isso, meus amigos, quebra todas as esperanças do Jibo. E o Jibo pensa que eles são praticamente um exército de aventureiros, e eles não vão enfrentar isso sozinhos não, né? E o Elpan fala, você entende rápido, bom trabalho. Só que ele fica mais desesperado, não, chefinho, não, você tá de brincadeira que a gente vai enfrentar esse futuro só nós, não, você tá ficando maluco. E o Elpan pergunta, ué, você não queria trabalhar separado dos outros grupos? Mas o Jibo responde que é porque ele não faz ideia do que esses hobbies são capazes. E na próxima cena a gente vê que parece uma patrulha dos hobbies andando pela floresta, até que um deles quase é acertado, só que ele consegue desviar da alabarda do Jibo. E o Jibo pensa que o Elpan fez isso de propósito, não é? Daí o hobby já quase acertou um soco nele, mas o Jibo usa o cabo da alabarda pra se esticar e esquivar desse
esse golpe. E sem perder muito tempo já volta pra porradaria com o bicho. E o Dibble ficou puto que esse bicho gritou no ouvido dele e deu uma lapada seca. E sem dificuldade ele conseguiu cortar as pernas do bicho. E com ele caído no chão, era a hora de acabar com a raça dele. Mas mesmo assim, ajoelhado com a perna ferida, ele consegue se esquivar disso. E ele já prepara um socão pra dar na cara do Dibble. E esse soco é tão forte que arremessa ele numa árvore lá atrás. E o Dibble fala que esse bicho não vai morrer fácil, né? Daí o Robb parte pra cima e simplesmente quebra a árvore. Mas aproveitando a brecha, o Dibble arranca o braço dele com a alabarda. Só que ele agarra o rosto do Dibble e afunda ele no chão. Mas ele se agarra com as pernas no braço do Robb e começa a dar um golpe, torcendo o braço do bicho pra largar ele. E quando ele consegue, ele vai pra longe e volta com a alabarda flamejante. Um tempo depois, a gente vê um Robb morto e os dois estão juntos novamente. E o Dibble tá falando que achou que o chefe dele não ia interferir pra ajudar ele. Mas o Elpan fala que ele já se provou, já que consegue matar os bichos sozinho. Então agora tá provado que eles conseguem matar esse acampamento, não é? E o Dibble fala que vão conseguir a bunda dele, isso sim. Isso porque ele tá começando a duvidar ainda mais dessa missão suicida deles. Só que alguma coisa deixa o Dibble muito chocado. E é um grupo de aventureiros completamente dizimado. Tem membro pra um lado, cabeça pro outro, equipamento pra tudo que é lado. E o Dibble percebe que eles são os cavaleiros de Signa. Só que o Dibble avista alguma coisa. Parece que tem um cavaleiro sobrevivente ali. E o Elpan se aproxima perguntando o que aconteceu ali. E o cavaleiro fala que não foi um Robb que fez aquilo, foi um troll. Mas não é troll de criatura, é troll de jogador mesmo. E a cena muda pro Ebbs e ele tá refletindo sobre alguma coisa. E é explicado sobre os trolls. Sabe no seu joguinho, quando você tá jogando multiplayer e tem um cara no seu time que tá fazendo um monte de merda de propósito? É praticamente isso, são aventureiros que se fingem de bonzinhos, pegam a informação e assassinam os outros jogadores. Isso porque se ele matar todo mundo e sair do portão, o portão vai desaparecer junto com todas as evidências dos assassinatos que ele cometeu. E o Ebbs fala que não faz sentido ter trolls nesse portão porque ele é muito difícil. E mesmo se eles trouxerem um equipamento pesado pra fazer esse tipo de missão, esse tipo de assassinato, as pessoas de fora iam suspeitar. E o Ebbs pensa que tem que ser uma guilda que tá fazendo isso, porque se não for uma guilda vai levantar muita suspeita. Mas ao mesmo tempo, por que seria uma guilda? Se descobrissem, isso criaria uma guerra entre as guildas, então também não faz sentido. Só que o Elpan parece que já descobriu o que aconteceu, porque ele não viu aquela garota loira dentre os mortos. Então ela era traidora. E o cavaleiro soca o chão muito bravo, porque ele deveria ter percebido que tinha um traidor. Mas tinha que ser a senhorita Kiri. E o Elpan fala que ele não entende, porque que ela, uma troll, faria parte dos cavaleiros de Signa. E o cavaleiro pensa que também não faz sentido. E pensar que ela fez isso tudo friamente. Mas ele fala que ela contou pra ele, antes de ir embora e depois de matar todos os companheiros dele. Ela era uma troll que estava servindo ao Mago Negro. O Dibble fica chocado, mas o Elpan nem tanto, porque ele nunca tem reação, né? Então por que eu tô falando isso? E é explicado que há 800 anos atrás, aquele que era transcendente ameaçou o mundo Maple com seus muitos seguidores, o Mago Negro. Para derrotá-lo, 6 heróis assumiram o comando dessa tarefa. Só que o combate se virou completamente pro Mago Negro e para suas forças, quando os 6 heróis que assumiram a tarefa se selaram junto do Mago Negro. E com o seu exército seguidor do caos, as forças aliadas começaram a recuar, excluindo todos os seguidores do Mago Negro. E o Elpan pensa que todo cidadão desse mundo sabe dessa história. E o Dibble pensa que um seguidor do Mago Negro tava aqui. E o Elpan fala que não é hora de se preocupar com os monstros, eles têm que achar essa traidora agora. E o Elpan pergunta se o cavaleiro quer vir junto, porque ele conhece o inimigo dele. E ele fala que isso é tudo que ele mais queria agora. E na próxima cena a gente vê a Kiri correndo de alguma coisa. E aquele mago também servindo ao Mago Negro, o William, dá boas-vindas pra ela. Tava ela e aquele outro assassino que tava decapitando outros aventureiros por aí. E o William agradece ela, porque foi ela que lidou com os porcos. Agora eles podem fazer o plano deles lentamente. E pergunta se ela recebeu o presente que ele deu. Só que ela saca a espada e pergunta quem são eles. E na próxima cena a gente vê o Dibble ajudando aquele cavaleiro, perguntando se ele tá com muita dor e tal. Só que ele fala que tá de boa e que vai acompanhar eles nessa. E o Dibble fala que eles vão encontrar ela logo logo. E ele fala que isso é muito bom. Só que na verdade ele é o traidor. E ele tava com a adaga pronta com a magia negra. E na próxima cena a gente já vê a Kiri enfrentando o assassino. E o William fala que é impressionante, como esperado da capitã dos cavaleiros,
não é? Mas ele se pergunta quanto tempo ela vai durar. Mas ela usa uma magia chamada Sol Radiante. Só que o assassino tava poucas e parte pra cima mesmo assim. Só que não adianta, porque ela quebra completamente o bloqueio dele e parte a espada dele e o corpo dele junto inteiro. E ela encara o William e fala que se ele não quiser morrer que nem ele tem que falar o propósito dele aqui. E o William fala pros outros caras que estavam ali cercando pra matarem ela logo. E vários assassinos partem pra cima dela. Mas até que alguém aparece picotando eles também. E era o nosso humano Dibbo. E a gente tem um flashback daquela hora que o cara tentou apunhalar o Dibbo, só que a mão dele é pulverizada por uma magia flamejante. O Dibbo fica se perguntando o que acabou de acontecer, mas enquanto o cara se contorcia de dor, gritando pela mão que foi arrancada, obviamente a gente vê que foi o Elpan que fez isso. E o Dibbo pergunta pro chefe o que tá acontecendo, mas o Elpan fala que aconteceu assim como ele esperava, porque a atuação dele, meus amigos, que coisa tenebrosa. E ele pede desculpas, mas não tem o costume de acreditar nas pessoas. E na cena presente, o mago fala que isso é muito estranho, e pensar que um penetra ia aparecer na festa. E outro cara fala pro William que se esse cara é da Gepor e tá vivo, significa que o outro assassino morreu. E o William fala que sabe disso. Ele falou que o Pippin nunca teve cara de que ia conseguir cumprir a missão dele. E ele até deu uma chance de fingir que perdeu pra senhorita Kiri. Da onde que ele errou, hein? E ele fala que isso tudo é muito estressante. Mas já que eles parecem fortes, eles vão ter que usar os membros de elite deles. E a Kiri fala pro Dibbo tomar cuidado, mas o Dibbo sabe. O Dibbo sabe que esses caras são uns pervertidozinhos. Daí eles partem pra cima do Dibbo e tanto ele quanto a Kiri já estavam preparados pro combate. O primeiro já tem um ataque desviado pelo Dibbo, que por pouco não é acertado pela alabarda. E na hora que o Dibbo ia acertar ele tem seu ataque cancelado, porque ele é obrigado a desviar de outro ataque de longa distância. Mas enquanto ele tava olhando pra quem atirou nele, outra pessoa já aparece. E sem cerimônia ele faz um corte enorme nas costas do Dibbo. E o cara todo orgulhosinho já fala que ele vai matar ele rapidinho pra ele não sofrer muito. E usa um ataque flamejante de corte abrangente. E aqui ele pergunta o que o cabelo castanho tá fazendo. Mas ele desvia facilmente do ataque do cara. E ele pergunta com quem que ele acha que ele tá lidando. E com a alabarda ele divide o tronco das pernas dele. O outro assassino tenta se vingar do amigo dele tentando acertar o Dibbo, mas ele se esquiva de tudo e já prepara outro ataque flamejante. Só que o cara desvia e se pergunta por que esse cara é tão forte. Só que a Kiri fala que ela tá muito desapontada. E chuta um dos caras no outro assassino. E pergunta se eles realmente se chamam de elite. E os assassinos estão percebendo que eles estão passando por um perrengue. E o William finalmente se pronuncia e fala que parece que ele vai ter que lutar também, né? E preparando uma flecha de fogo, ele fala que já perderam muito tempo ali. E o Dibbo vê que a flecha de fogo tá indo bem na direção dele e pensa que essa é muito mais rápida que a flecha do chefe dele. E uma grande explosão acontece onde ele tava. E o William fala que a flecha de fogo dele tá em outro nível. Ele nunca conseguiria se esquivar disso. E ele fala que agora que acabou, eles podem limpar essa dungeon aqui. Mas ele se depara com algo que deixa ele chocado. O Dibbo tá inteirinho e o Elpan tava lá. E o Elpan dá aquela famosa encarada dele. E o William se pergunta quem diabos é esse cara, mas o nosso prota usa a telecinese dele e fala que daqui a pouquinho outro convidado tá chegando. E ele tava usando essa telecinese pra guiar os porcos na direção dos inimigos. Quando eles percebem, já é tarde demais. E eles são completamente atropelados pela manada de porcos de fita. Os porcos de fita estavam ensandecidos. Só que eles conseguem matar alguns deles. E o William fala que esse cara realmente arranjou problema pra eles trazendo essa manada. E ele tenta pedir reforço, mas todo mundo tá ocupado. Eles estão muito encurralados por esses porcos malditos. E o William fala pro grupo que eles vão ter que se reagrupar antes de fazer qualquer coisa de novo. E o William pensa que se de algum jeito aquele mago que ele enfrentou sair desse portão, vai ser um grande problema. E ele tava falando isso do Elpan. Até que eles vão investigar a área e ver que tem algumas pegadas fugindo da área. E o cara começa a avisar o William, falando que eles não precisam seguir eles agora, porque aquele cara parece ser poderoso. Mas o William pergunta por que esse cara tá se preocupando. Porque nesse portão é impossível que tenha alguém mais forte do que ele. E na próxima cena estão o Elpan, o Dibbo e a Kiri fugindo daquela cena. E o Dibbo tá dando gargalhada falando do rosto que o pessoal lá fez quando viram os porcos. Ele nem sabe se o povo lá vai sobreviver àquela manada. E o Elpan fala que eles com certeza vão sair vivos daquilo. Mas mudando de assunto, esse tal de Dibbo aí tem que tomar cuidado com as armadilhas, hein? Mas o Dibbo fala pro chefinho dele que ele tá em alerta total. Mas ele pergunta pro Elpan por que ele simplesmente não aproveitou a abertura e matou todo mundo ali. Mas ele fala que é porque o William é mais forte do que ele. E isso deixa o Dibbo muito chocado. E o Elpan se lembra daquela flecha de fogo que ele atirou. A flecha tava indo muito rápido na direção do Dibbo. Por sorte, o Elpan conseguiu a tempo atirar a flecha dele pra prevenir ele de ser explodido. Mas enquanto o Dibbo tava lá, outra flecha apareceu do nada. E isso deixou
ele completamente chocado. E ele fala que a flecha que ele atirou mal pegou na flecha do William. Não afetou em nada o ataque dele. E o Dibble fala, vamos lá, chefe, pode parar de brincadeira já. E o Elpan pergunta por que ele brincaria com alguma coisa assim. E o Dibble fala, então a gente só vai sair correndo? E o Elpan fala, pois é. E ele vê que os 2 círculos que ele tem se ampliaram até o limite. E o círculo, dependendo da espessura, mesmo usando a mesma magia, vai haver diferença na velocidade e potência. E já que ele tá no pico do segundo círculo, eles devem ser iguais ou até mais fortes que aquele cara. No entanto, a magia dele tá fora de compreensão. E vendo como esse cara conseguiu entrar no portão, ele tem certeza de que ele também é segundo círculo. Mas de alguma forma a habilidade dele é muito mais forte. O Elpan chuta facilmente que aquele cara é o aventureiro mais forte dentro dessa dungeon. E o Dibble pergunta o que eles vão fazer então? Vão usar a tática dos hobbits? Mas o Elpan fala que isso não vai ser fácil, porque os hobbits são diferentes daqueles porcos de fita. Eles poderiam descobrir que são inimigos e usar isso contra eles. Mas a Kiri fala que o Elpan tá maluco, ele não entende a situação que eles estão agora? A parte importante é que um seguidor do Mago Negro estava escondido dentre os Cavaleiros Signas. Essa é a informação mais importante que determina o destino do mundo Maple. A primeira coisa que eles têm que fazer é sair desse portão para informar isso. E ela fala que ele deveria desistir desse portão, mas ele fala que passar para fora essa informação é inútil. E a Kiri fala que sabia que esse cara era só um escravozinho, como esperado. Isso porque ele ainda tá atrás de dinheiro. Mas o Elpan pergunta o que vai acontecer depois que ela vazar essa informação. Ela realmente acha que essa é a melhor maneira de se livrar desse pessoal que tá infiltrado? Esses traidores infiltrados já estão se escondendo há centenas de anos, crescendo suas raízes. Expor 1 ou 2 pessoas vai cortar só um galho. Eles precisam cavar fundo pra tirar eles de lá. Porque depois que essa informação vazar, eles vão se esconder e ninguém nunca mais vai achar essas pessoas. E eles vão se tornar parasitas no mundo Maple. Só que ela começa a gritar com ele, falando, isso não vai funcionar, aquilo não vai funcionar, então o que vai funcionar? Não é pra ele ficar falando um monte de merda se ele não tem um plano. Nesse momento eles estão sendo perseguidos, eles só precisam sair daqui. Mas o Elpan fala que eles precisam deixar eles sabendo quem que são os verdadeiros caçadores desse lugar. E na próxima cena a gente vê os assassinos caçando nossos protagonistas, e um deles fala que eles precisam achar deles rápido, antes que eles fujam do portão. Só que o Dibble aparece atrás dele, e manda um "e aí?". Só que ele consegue esquivar da alabarda. E o outro assassino fala que o Dibble é muito estúpido, vindo na direção dos assassinos. Só que de repente esse cara é atingido por uma armadilha de tronco. E ela foi ativada pela Kiri. E o Dibble pergunta se esse cara realmente é profissional, mas o ataque dele é bloqueado pelo outro cara. Só que o Dibble consegue se esquivar da adaga dele e mete uma joelhada no queixo do assassino. E depois disso é só soco atrás de soco no cara. O Dibble não tava perdoando não. O cara tava sendo destruído na porrada. E a menininha que tava com a crossbow lá atrás fica se perguntando o que tá acontecendo. Mas nesse momento a Kiri aparece atrás dela. Por pouco ela consegue se esquivar da espada. Mas ela não parecia estar numa situação muito boa agora não. Porque ela é obrigada a usar a crossbow dela pra bloquear a espada da Kiri. Só que a Kiri fala que ela não deveria estar olhando pro outro lado enquanto ela tá no combate. Isso porque ela já tá muito irritada com eles. E na próxima cena a gente vê o William isolado, falando que o combate já começou. Só que tem uma pessoa específica que ele tá curioso pra saber. E é justamente o Elpan, que acabou de aparecer. E o William fala que tá na hora de começar o combate deles também. E eles começam o duelo de flechas de fogo. O primeiro a ter que esquivar é o Elpan, mas ele devolve com a flecha curva de telecinese dele. E o William, observando isso, fala que é maravilhoso. E uma grande explosão acontece, mas o Elpan nem reage, porque ele sabe que isso não é o suficiente. E de repente alguma coisa surge da fumaça. E quando o Elpan percebe que é somente uma pedra, já é tarde demais, porque o William estava atrás dele preparando uma flecha de fogo. E uma grande explosão acontece novamente. A floresta está em chamas e a gente vê o William surgindo de dentro das chamas. Mas o Elpan estava de pé inteirinho. E o William pergunta se ele acabou de cancelar a flecha dele. Isso foi inesperado pro William, porque ele não sabia que o Elpan tinha todo esse poder. E pergunta como que ele fez isso, mas o Elpan nem reage. E o William fala que parece que ele não é muito do tipo falador, né? E que tá tudo bem, porque ninguém conversa no meio de uma luta, não é? E disparando mais uma flecha, ele fala que vai descobrir por si mesmo. Só que para devolver a flecha, ele usa um revólver. E o William pensa que ele tá usando a telecinese para fazer a flecha rodar no seu próprio eixo. E ele fala que nunca viu nada desse tipo. E dessa vez a explosão foi tão grande que deu para ver de muito longe.
longe. E o William fala que ele nunca viu esse tipo de telecinese antes. E parece que o Elpan é o tipo de pessoa que os outros chamam de gênio, não é? E esse é o tipo de gente que ele mais odeia. E ele fala que finalmente tá encontrando uma diversão nesse portão aqui. E fala pro Elpan mostrar tudo que ele tem agora. Mas o Elpan usa a telecinese pra colocar uma rocha na frente da flecha e dá tempo dele desviar dela. E o William fala que não é a hora de brincar de pique-esconde agora. Só que ele usa a telecinese na direção do William agora. E uma flecha quase acerta a cabeça dele. E ele se pergunta de onde que ela veio. Mas o nosso prota não para de usar a telecinese. E aquela flecha fica indo e vindo tentando acertar o William, que se esquiva dela muito fácil. E ele fala que já chega de brincadeirinha e joga outra flecha. Mas pra devolver, o Elpan usa o revólver dele. Essa explosão que acontece encobre completamente a visão dos dois. E o William fala que finalmente ele gastou as duas habilidades dele. E ele usa o anel dele de respiração venenosa. Essa névoa encobre completamente a área que o Elpan tava. E toda a floresta é consumida por esse veneno, ficando toda contaminada. E o William fala que o sopro de veneno é muito útil, só que deixa ele bem exposto. Só que o Elpan é o usuário de fogo e telecinese, não é? E o William criou uma brecha perfeita, porque agora o Elpan vai ter muito tempo de recarga entre suas flechas de fogo. Agora ele não vai poder fazer nada nessa nuvem de veneno nos próximos 30 minutos. E o William fala que como a flecha de fogo dele também tá em recarga, ele vai ter que acabar com o Elpan com a adaga dele. E agora esse é o momento favorito dele. Ele tá muito ansioso pra ver como é a cara de desespero do Elpan. E se pergunta por quanto tempo ele vai chorar, ou se ele vai chorar. Mas sem que ele percebesse, o Elpan já tava na frente dele preparando um socão. E sem dificuldade nenhuma, ele amassa a lata do William. O zoinho dele até pula pra fora, sai dente pra tudo que é lado, e ele sai capotando todo ferrado. E na próxima cena a gente vê um flashback daquele marrentão lá conversando com o Dibbo. E ele fica perguntando pro Dibbo como que ele venceu o veneno do cogumelo palhaço. Não tá tudo bem agora falar que o chefe dele foi embora? E ele fala que se ele falar o segredo, ele vai pagar a conta também. E o Dibbo fala que vai ser inútil ele falar, porque nem se ele quisesse ele conseguiria fazer. O Elpan chama essa habilidade de sala fechada. É uma habilidade que usa telecinese pra sugar e capturar o ar. E o Dibbo fala que quando ele pensou que os dois estavam perdidos, ele sugou todo o veneno da área. E o Iburu fala que isso é trapaça. E o Dibbo fala exatamente isso. Se tem uma pessoa que é trapaceira, é o chefe dele. E nisso a gente volta pra cena com o Elpan cacetando de porrada o William. Ele tá levando soco, chute na cara, e quando ele tenta usar uma habilidade, o Elpan dá um gancho e quebra os dentes dele e faz ele morder a própria língua. E ele já segue isso com um monte de soco no estômago. Até que o William é jogado contra uma árvore e o Elpan puxa o cajado dele de volta com a telecinese. E prepara uma flecha de fogo pra acabar com a raça do William. Mas ele reage a isso. E a flecha de fogo somente arranca o braço dele. A gente vê que ele sacrificou o braço pra conseguir desviar dessa flecha. E ele novamente usa aquele anel com poder de veneno. Só que simplesmente o nosso prota usa a sala fechada. E começa a sugar todo o veneno que tem na área. E o Elpan pensa que o William tava só se fingindo de maluco, porque ele tava planejando alguma coisa. Já que o veneno não tá funcionando, ele deve estar provavelmente querendo recuperar o seu cajado. E ele pensa que vai acabar com ele agora mesmo. Só que o Elpan não percebe é a bola de fogo enorme na direção dele. E essa ele não tava esperando. O William começa a rir loucamente dessa situação e fala que vai dividir o Elpan em pedacinhos. E a gente vê que a bola de fogo fez uma destruição muito grande. E o Elpan tava lá no final desse caminho todo ferrado e caído. E ele pensa que deixou a guarda baixa, porque não pensou que o William teria orbes de fogo como uma carta escondida na manga. E ele com certeza não teria cometido esse erro na vida passada dele. E enquanto os orbes vão na direção dele, ele fala que perdeu um pouco do toque. E enquanto tá surrando o outro cara, o Dibbo ouve essa explosão e se pergunta o que aconteceu com o chefinho dele. Mas enquanto isso, Akili já tá arrancando a cabeça de mais um dos assassinos. E Akili fala pro Dibbo parar de brincadeirinha e finalizar o cara logo. Só que ele nem precisa fazer isso, porque de repente uma flecha atravessa o olho do assassino. E isso quem fez foi um grupo de hobbits que tá correndo na direção deles agora. E o Dibbo falou que tava demorando pra esses bichinhos aparecerem. E Akili fala que são só hobbits, eles vão acabar com eles rapidinho. Mas o Dibbo fala pra não subestimar esses bichos. E ele fala que além disso, parece que tem um hobby muito esquisitinho dentre eles. E era um hobby que tava sentado num trono. Voltando pra luta do Elpan, o William tá se perguntando se ele finalmente morreu. Mas quem começa a cuspir muito sangue é o próprio William. E ele fala que até que o Elpan não foi tão ruim e pensar que levaria ele até esse ponto. E ele se pergunta se deveria ter perguntado o nome dele antes de matá-lo. Mas ele mesmo responde que é Elpan. O William fica chocado que ele ainda tá vivo, só que o Elpan fala pra ele se lembrar bem do
nome dele. Vai ser o último nome que ele vai ouvir na vida dele. E o William fala que o Elpan é que nem uma baratinha, que não morre, mas que isso é inútil, porque nesse ponto do combate ele não vai conseguir fazer nada. E o Elpan fala que desistiu de usar magia. E o Elpan tava segurando um núcleo de mana. E vendo isso, o William começa a rir, falando que ele é maluco, falando que ele tá tentando se matar pra tentar absorver a mana dessa pedra. E ele fica rindo, falando que só absorvendo uma pedra de mana ele acha que vai upar de círculo. Do que ele precisa é de incontáveis experiências pra fazer isso. Mas daí o Elpan fala, sim, incontáveis experiências. E o William fica chocado com o que ele vê, porque um terceiro círculo estava se formando no braço do Elpan. E o Elpan fala que disso aí que ele falou, ele tem o suficiente. Mas o William parte pra cima, falando que ele só tá blefando de novo e que deveria morrer logo. E já atira 2 flechas de fogo na direção dele. Mas com uma flecha de fogo ele consegue atravessar as 2 do William. Mas ele atira os orbes de fogo novamente. Mas com a telecinese ele faz um revólver com aquela flecha. E o William não tava esperando isso. E a última coisa que a gente escuta antes da explosão é o William gritando o nome do Elpan. A gente vê a cara do Elpan todo ferrado e o caminho de destruição que ele fez. E a única coisa que sobrou foi uma partezinha das pernas do William e nada mais. E o Elpan fala que esqueceu de perguntar o nome dele. E na próxima cena a gente vê que tem vários hobbits patrulhando uma área e que a Kiri tá escondida junto com o Dibbo. E ela tá segurando o Dibbo, que parece estar nocauteado, e ela fica se perguntando como que eles acabaram assim. E a gente tem um flashback do Dibbo se preparando pro combate e ele consegue matar vários hobbits com esse ataque dele. E a Kiri tá lá sofrendo pra matar um hobbit e fica se perguntando como que o Dibbo tá tão de boa lidando com eles. E o Dibbo fala que isso tá sendo muito fácil, porque agora ele sabe o padrão de ataque desses monstros. E quando o bichão tava preparando um soco, ele consegue se esquivar rapidamente com a alabarda dele. E na hora que ele ia matar aquele outro hobbit, ele recebe uma bola de fogo que leva ele junto pra explosão. E a gente vê que quem fez isso foi outro hobbit. Foi o hobbit sentado no trono que fez um orbe flamejante na direção dele. E aqui ele pensou que não sabia que monstros podem usar itens e que isso vai dar um trabalho agora. E eles não têm escolha a não ser se esconderem até que o Elpan volte. Só que nesse momento já tinha um hobbit tentando agarrar eles. Por sorte ela consegue sair a tempo. Só que vários hobbits tinham achado o lugar que eles estavam se escondendo. Mais um intercepta ela pela frente, então ela é obrigada a pegar a espada dela. Só que primeiro ela arremessa o Dibbo pra cima, mata o hobbit e depois pega ele caindo no ar de novo. E ela fala que esse pessoal aí é o que dá mais trabalho. Mas se for um de cada vez assim, ela consegue fazer alguma coisa. Mas de repente outra bola de fogo enorme passa na frente dela que nem um trem. E ela pensa que com esse aí ela não vai conseguir lidar agora. E mais uma bola de fogo tava indo na direção deles e explode completamente a área que eles estavam. Aquele hobbit já começa a dar risada da cara deles, mas do meio da fumaça quem surge é o Dibbo. E a Kiri fica se perguntando quando que ele levantou. Mas sem nem falar nada, ele simplesmente parte na direção do hobbit. Obviamente o hobbit rei já manda o exército dele na direção do Dibbo, mas ele vai matando um por um da linha de frente. E mesmo com os hobbits batendo nele desprevenido, ele consegue se esquivar dos ataques de costas pra revidar. O hobbit rei tenta novamente acertar uma bola de fogo nele, mas a Kiri tava pensando que isso é inacreditável. Depois de ver o Dibbo desviar disso tudo, ela fica se perguntando se esse cara realmente é um primeiro círculo. E ele parte pra cima com tudo com a alabarda dele. Mas bem na hora que ele ia bater no hobbit rei, ele é atingido por uma magia de fogo. E ele cai novamente nos braços da Kiri. E o hobbit foi acertado, ele ficou com a boca toda ferrada, só que ainda assim tava dando risada da cara do Dibbo. E ele já invoca outro orbe de fogo. E a Kiri fala pro Dibbo ficar ali atrás, porque agora ela vai assumir. Mas na hora que o hobbit atira aquele orbe de fogo, um revólver de fogo intercepta isso. O hobbit não tava entendendo nada direito, até ver que aquela outra magia é mais forte que a dele. E ele simplesmente é dizimado pelo revólver do Elpan. A Kiri fica chocada com isso completamente, mas a gente vê o nosso protão usando o cajado e o anel dele, falando que parece que ele só se atrasou um pouquinho. Até que a próxima cena é fora do portal, que tem aquele cara do suporte lá e tá com sono. E ele fala que já se passaram 4 dias e nada do pessoal que entrou ainda. E ele fala que essa missão aqui seria legalzinha, que ele ganharia um dinheirinho, mas ele não tem mais fé nisso não, e nunca mais vai pegar missão de defesa. Até que de repente ele vê um pessoal correndo e se pergunta o que tá acontecendo agora. E a gente vê que o portal começa a se rachar e se quebrar inteiro. E enquanto o portal tá lá se desfazendo, uma das pessoas da equipe fala pra chamar um sacerdote ali. E o cara pergunta pra reportar a situação, o que aconteceu? Ele fala que algumas pessoas retornaram, mas que o portão tá quebrado. E ele fica se perguntando se essas pessoas realmente retornaram. Somente o Dibbo, o Elpan e a Kiri. E por sinal, eu achei muito fofo ali o Elpan abraçando o Dibbo. Na próxima cena, o Elpan acorda numa cama, ainda tudo ferrado, e o cara do suporte tava lá esperando ele acordar. Só que o cara do suporte não tá nem aí pro Elpan todo ferrado e vai todo seco e grosso mesmo, falando que agora ele deveria responder as perguntas dele, porque apenas ele e
mais 2 pessoas da guilda Gepor saíram daquele lugar. E ele pergunta o que aconteceu naquele portão. E o Elpan se pergunta, só 3? Mas o Elpan não fica tão surpreso assim, porque ele falou que esse era um dos palpites dele. E o cara do suporte fala pra ele responder corretamente, a menos que ele queira perder a vida que trabalhou tanto pra salvar. E ele fala que tinha um demônio lá dentro. E que se o cara do suporte tivesse uma caneta e um papel, ele desenharia pra ele. E ele vai perguntar alguma coisa, mas ele cede e dá a caneta e o papel. E na próxima cena, numa tenda, tem alguém gritando falando que isso não faz o menor sentido. Parece uma grande reunião sobre o que aconteceu, falando que tinham 100 pessoas e todo mundo morreu, menos 3. E todo mundo fica se perguntando se não era somente um portão vermelho aquilo? Daí ninguém tava acreditando nessa historinha de que todo mundo morreu pra monstro lá dentro, não. Esses caras estão falando que os aventureiros que estavam lá dentro nem deveriam suar enfrentando monstros de portão vermelho. E já tem um cara reclamando, falando que o primo dele tava lá dentro, que ele com certeza não morreria pra isso. Mas o cara do suporte fala que talvez o Elpan não esteja mentindo não, porque ele desenhou um Hob verde. Aquele Hob rei que tava tirando orbes de fogo. Daí o pessoal começa a ficar mais cético, falando que esse tipo de Hob consegue usar os itens. E fala que eles são muito inteligentes, além do fato de que eles têm um exército. E outro cara aparece falando que não aceita isso, porque a Natasha, as irmãs Natasha, nunca falhariam nisso. E o cara do suporte fala então o que ele tava querendo dizer com isso. E o cara do bigode fala que não tem sentido a não ser um troll infiltrado. Mas aí o pessoal da reunião pergunta se ninguém consegue saber a situação de verdade de dentro do portão, e parece que o pessoal que sobreviveu eram 3 do mesmo grupo. E o Webb estava lá também e fala que não consegue ouvir toda aquela porcaria. Ele tá supondo que o pessoal da Gepor que traiu os outros não foi simplesmente uma das pessoas da guilda dele que se tornou um terceiro círculo lá dentro e sobreviveu, não? Daí o cara do bigode fica se perguntando se ele tá querendo dizer que o pessoal da Gepor é melhor que o da guilda dele, e ele fala que se a Gepor tivesse tantos talentos assim, não estariam em 10º colocado das guildas. E o Ebbs responde que é porque eles são novos no mercado e em breve vão subir. E ele e o bigodudo começam a dar a risada mais falsa do planeta Terra. E o cara do suporte tá pensando, esses caras não vão parar, não? Mas o cara do bigode fala pro Ebbs que de qualquer maneira ele tem que provar que não foi a Gepor que traiu o pessoal. E o Ebbs fala que eles não trouxeram nenhum item pra fora do portão, além de que eles não teriam nenhum motivo pra fazer isso. E na próxima cena a gente vê o Elpan sendo liberado do tratamento, do interrogatório, e agradecendo o cara do suporte por ter cuidado dele. Daí um cara pergunta pro Longico se tá tudo bem deixar esses caras irem embora. Mas ele pergunta, a gente teve alguma conclusão disso tudo por acaso? Daí o pessoal todo ferrado tava saindo, até que de repente eles veem um caramujinho. E aqui ele fala que isso não é possível, que ele realmente seguiu eles. E a gente vê um caramujinho, um caracolzinho com uma flor em cima. Na próxima cena é um flashback da Kiri se perguntando por que o Elpan tava hesitando. Ela fala que eles já mataram o Mago Negro e também já mataram os Hobbs. E agora o Elpan quer jogar os itens fora? E o Elpan dá uma encarada pra ela e a gente percebe que parece que ele tá com um item novo. O Elpan fala que a decisão certa é pegar o item e jogar fora. Mas o item que ele pegou era uma pena de fênix. Simplesmente segurar essa pena aumenta a produção de magia de fogo em 30%. E ao contrário dos outros itens que não se acumulam, esse é um item que pode ter seus poderes acumulados. Ou seja, com 2 penas você aumenta em 60%. E o Elpan pensa que provavelmente foi essa a razão por todo mundo ter sido exterminado por aqui. Esse item é muito raro, ele tem que levar com ele custe o que custar. Mas aqui ele fala pra ele não levar isso, porque eles vão ser suspeitos de trolling. Foi o próprio Elpan que falou isso pra eles. E ela fala pra ele não ser ganancioso e pra eles saírem logo dali enquanto estão perto do portão de saída. Só que uma florzinha aparece e deixa os dois chocados. Porque esse bichinho era o Pet Caracol. Ao contrário dos outros monstros do mesmo tipo dele, ele não ataca, mas ele fareja e coleta os itens. E quanto mais itens ele coletar, maior sua casca se torna. E ele fala que a primeira vez que viu essa criatura foi na vida passada dele. Até que o caracol vai tirando 2 penas de dentro da casca dele. E aqui ele se pergunta como que ele sabia da utilidade desse caracol. Mas ele fala que era melhor tentar usar do que sair de mão vazia. E aqui ele pergunta o que ele tá planejando fazer agora. E o Elpan fala pra ela não ficar com pressa. Porque já que os súditos do Mago Negro se infiltraram nos Cavaleiros de Signa, eles devem ter cuidado coletando esse tipo de informação agora. E se eles não forem cuidadosos, eles podem se esconder ainda mais a partir de agora. E o Elpan fala que já eles voltam e que eles vão esperar eles ali. E na próxima cena, alguém tá relatando tudo isso pro Mago Negro, falando que todos morreram e é uma raid falhada. E o cara que tá relatando fala que provavelmente eles foram exterminados ao encontrar o boss daquele lugar. E somente 3 pessoas da Gepor saíram vivos. E houveram sim suspeitas de trolls, só que a guilda deles que tá infiltrada não foi mencionada, somente a Gepor. Até que isso foi completamente anulado porque não haviam evidências suficientes. Felizmente, eles não foram expostos, apesar da missão ter sido um fracasso.
fracasso. E essa pessoa que tá falando fala que vai se preparar para a próxima missão. E a gente vê que o Mago Negro não falou nada até o momento e ele simplesmente pergunta agora se eles não foram pegos. E o Mago Negro fala que o plano deles era matar todos os outros partidos e matar o chefe eles mesmos. Então pelo menos um dos 3 que sobreviveram com certeza viu o William, mas não havia nada assim nos relatórios que o Elpan fez. E a mulher que tá lá fica se perguntando se realmente teria necessidade dele fazer isso, porque mesmo que ele fizesse, já tem muitas pessoas em vários sindicatos comerciais infiltradas. E ele fala que talvez ele tenha percebido quem que tá por trás disso. O Elpan deve ter percebido que eles são seguidores do Mago Negro. E eu acabei de perceber, ele não é o Mago Negro, eu tava chamando ele é só o líder da guilda corrupta. Do que eu chamo ele agora? Ferrou. E ele se pergunta se eles sabem dessa informação e que vão divulgar essa informação, de que eles estão tentando fazer o senhor Mago Negro retornar. E a mulher fica chocada, falando que se isso for verdade, eles estão em perigo. E ela fala que eles precisam cortar contato com o pessoal que tá infiltrado agora, antes que as coisas saiam de controle. Mas o cara tá falando que isso é um convite do Elpan e que ele com certeza vai aceitar. Só que é melhor eles fazerem um outro plano em outro momento. E ele fala que eles, da Gepor, podem ser os primeiros convidados. Na próxima cena a gente vê um flashback do Dibbo. Ele vivia no inferno, sofrendo com a pobreza. Ele só poderia sonhar em ser um humano normal. Tudo que ele podia fazer era ver a irmã dele sofrer todos os dias com aquela doença do sangue negro. E ele nem mesmo sequer conseguiu mandar a família dele pra vida após morte. Esse lugar sempre foi um inferno. Até que a gente vê uma pessoa falando que sobrou alguém. Então essa mulher, segurando uma alabarda, fala que esse cara aí parece estar passando por dificuldades e pergunta se o Dibbo quer ajuda. Mas ele só fala pra ela cair fora dali. Só que esse foi o primeiro encontro dele com a Aran. Na próxima cena a gente já vê ele matando vários monstros com a alabarda e ele tá comemorando que tá em primeiro lugar de mais monstros mortos. E uma das pessoas fala que hoje é só limpeza desse lixo aqui e que o Dibbo se esforça muito pra parecer maneiro. Daí a Aran fala que todo mundo parece que deu conta, né? Bom trabalho. E a gente vê que ela tá em cima de uma pilha enorme de monstros. E o Dibbo pensa que 1 ano foi tempo suficiente pra mudar a visão dele sobre a vida. Uma heroína que não se deixa levar pelas emoções, mas luta com o coração quente. Ela protegeu seu povo e tomou a liderança na criação de um caminho. Observar ela fez uma luz cair sobre o mundo dele. E o objetivo dele se tornou ajudá-la. Daí o pessoal começa a zoar ele, que ele tá fingindo de bonzão matando o monstro desde lá atrás. E ele fala que é porque não tá nas melhores condições dele agora. E falam, claro, o grande Sir Dibbo. E o outro cara pergunta que já que ele é o autoproclamado discípulo de Aran, ele poderia matar um bicho mais forte assim pra ser reconhecido, sabe? Mas o Dibbo fica todo envergonhado falando pra ele parar de falar isso. Mas a Aran tá concentrada no caminho que eles estão seguindo agora. E fala que esse caminho era pra ser o certo, mas de algum jeito tá um pouco diferente. Esse lugar que sempre existiu debaixo dessas montanhas? Até que na próxima cena a gente vê uma garotinha conversando com a Aran. E ela tá pedindo muito, porque é muito perigoso pra ela entrar sozinha naquela mina abandonada das cordilheiras. E não tem ninguém que quer ir com ela. Ela precisa da ajuda da Aran pra achar o irmão dela. E a Aran fala que chegou pra pessoa errada, porque ela não aceita pedidos pessoais. E a cláusula que diz que levar ela é obrigatório é ineficiente. Embora ela possa se guiar num papel, ela deve saber que como terceiro círculo, não vai ser nada além de um peso morto. Além de que não tem garantia que o irmão dela tá vivo. E a Aran fala pra ela perguntar isso pra outro aventureiro. Só que o Dibbo aparece falando que provavelmente eles são a última esperança dessa garota. E antes do último dia, nenhum outro aventureiro entrou na Caverna das Provações. E ele quer ajudar aquela garotinha. E pergunta se ela não pode reconsiderar, porque ele vai garantir a segurança dela. Na próxima cena, eles estão entrando numas ruínas completamente destruídas. E a Aran pergunta se esse cadáver aí é o irmão dela, só que ela fala que não. A Aran fala que até pode ficar aliviada, mas se pergunta como que essa pessoa morreu, porque ela não parece ter sido morta por monstros. E a Aran fala que parece que ele tá morto há mais de uma semana. Só que a garotinha fala que se lembra dessa pessoa. Até que uma armadilha de pedras cai em cima deles. E quando a fumaça baixa, o Dibbo salvou a garota e se pergunta o que aconteceu. E a gente vê que disso tudo surge um golem. É um golem chamado de Zakun. E a gente vê que o Dibbo parte pra cima, mas quem defende esse ataque é a Aran. E ela já passa o plano dela pro combate e o Dibbo parte pra cima. E a gente vê o resto da equipe se juntando também. E começa uma brigaiada generalizada contra o Zakun. Mas aquela garotinha parece que viu alguma coisa. E depois do combate o Dibbo tá cansadão e fala que realmente esse bicho é muito difícil de matar. Até que um dos caras pergunta onde é que tá a Shannon, que é aquela garotinha. E o Dibbo
Dibo só consegue achar a pelúcia dela. E ele se pergunta se ela entrou nesse buraco aqui. E por que ela faria isso sozinha? E a Aran fala para eles se prepararem, porque o que quer que tenha aí dentro não tá com uma aura boa. E pergunta o que tem de errado lá dentro, mas a Aran fala que não tem certeza, mas tem alguma coisa perigosa. Mas o Dibo fala que é responsabilidade dele e ele vai trazer ela de volta. Só que o cara fala pra ele se acalmar, porque a Aran acabou de falar que é muito perigoso. Só que a própria Aran fala que vai junto com ele. E ela fala que o dever dela é deter qualquer ameaça contra o mundo Maple. Daí eles vão entrando por essa caverna. A gente vê que tem estalactite, lava pra tudo que é lado e uma grande árvore que parecia ser de um portão. Até que eles encontram a Shannon, que tá lá na frente, de frente pra um corpo. E ela fala que esse é o irmão dela. Só que a Aran não tá com um bom olhar não. E o Dibo fala pra ela não se mexer que ele vai até ela. Só que a Shannon fala que sabia que o Dibo ia vir. Isso porque ele é uma pessoa muito gentil, mas não tem como mais voltar atrás agora. E ela pergunta pro Dibo se ele sabe o que o nome Zakun tem escondido nele. É a árvore do demônio. Embora muitos acreditem que essas estátuas móveis sejam Zakun, elas são apenas um meio que o Zakun de verdade usa. Essa árvore gigante aqui é o verdadeiro Zakun. Eles ainda não enfrentaram o verdadeiro Zakun. E o Dibo fica perguntando o que a Shannon tá falando. Mas a Aran fala pro Dibo parar e simplesmente agradece por contar que tinha um corpo principal ali. E fala pra Shannon ficar tranquila, porque ela vai matar essa árvore. E ela fala que a Shannon pode se abrigar já, pois vai ficar perigoso isso aqui. Pode até acabar com ela sendo esmagada por essa árvore se ficar envolvida nesse combate. Mas ela pergunta se ela talvez tenha usado o irmão dela como sacrifício. E a Shannon fala que parece que eles não entenderam a situação ainda. Ela já tinha começado isso tudo, assim que entraram nesse lugar. O Zakun não se limita apenas às estátuas. E a gente vê que o cara que tava com a espada apunhala o Dibo pelas costas. E o outro da lança parte pra cima da Aran. E o Dibo pergunta o que eles estão fazendo ali. Mas a Shannon fala que foram eles que mataram os amigos dela. E ele fala que somente foram usados como alvos da vingança dela. E que agora é hora do final. E ela invoca um grande Zakun, falando que agora vai finalizar a performance dela. E ela acha que o Mago Negro vai ficar feliz de ver isso. E o Dibo, todo ferrado com um corte na barriga, pensa que talvez ela tenha sido possuída pelo Zakun. Mas a Aran fala pro Dibo acordar. Não é mais a Miria. E a gente vê que os outros dois também estão corrompidos pelo Mago Negro. A Aran usa o seu boost de adrenalina e tenta esmagar aquele golem. Mas enquanto isso, o Dibo só consegue pensar que uma merda aconteceu. Ele acabou de fazer merda. Ele não deveria ter levado a Aran pra esse lugar. E ele parte pra cima muito puto. E ele corta no meio aquele outro amigo dele, falando que é tudo culpa dele mesmo. E ele pede desculpas pro colega dele. E ele finaliza o golpe, dividindo o tronco das pernas dele. E a última coisa que o amigo dele faz é colocar a mão no rosto do Dibo. E ela agradece, falando que agora o Dibo vai ter que tomar conta da Aran. E a Aran tá batendo naquela árvore que é o corpo principal da Zakun. Mas parece que o golpe dela pega em outra coisa. E é uma mão de um daqueles golems do Zakun que protege a árvore. E esse mesmo golem já tenta atacar ela com aquele punho enorme. Mas por pouco ela consegue se esquivar disso. E o Dibo fala que eles têm que finalizar com esse golem agora. E os dois preparam suas habilidades e começam a fazer diversos cortes pelo corpo do golem. Só que ele soca o Dibo, que segura com a alabarda. E enquanto isso, a garotinha corrompida tá falando que oferece a vida dela ao Mago Negro. Só que a Aran simplesmente corta ela no meio. E quando ela cai morta no chão, a Aran fala que a única coisa que resta é essa estátua gigante. Mas o Dibo sente uma força muito forte no corpo dele. Ele começa a sentir muita dor, uma pressão em cima dele. E a Aran pensa que talvez o Dibo esteja sendo possuído também. E o Dibo fala que a Aran tem que matar ele rápido, antes que ele faça alguma coisa que se arrependa. E a Aran fala que é verdade e pede desculpas pro Dibo. E o Dibo dá um sorrisinho antes disso. E fala que isso vai ser um bom final pra ele. Morrer pelas mãos da Aran. Uma punição pelos pensamentos idiotas que ele teve. E ele pede desculpas pra todo mundo e quer que a Aran mate ele. Só que de repente ele vê uma pessoa muito parecida com a irmã dele. E se pergunta o que a irmã dele tá fazendo ali. Quem é que trouxe ela até ali? A pessoa que tá fazendo isso. Como ela ousa? Mas a Aran vai se aproximando e fala que vai finalizar isso rapidamente. Mas o Dibo fica completamente descontrolado, falando que nunca vai perdoar quem trouxe a irmã dele ali. E quando o golem bate, meio que a Aran perde visão do Dibo, mas quando ele aparece, ele já tá na cola dela, prestes a cortá-la no meio. Ela consegue se desviar da alabarda, mas o Dibo é muito rápido e já mete uma joelhada na cara dela. E ela fala que os reflexos do Dibo são desnecessariamente afiados. E eles começam um combate intenso e frenético. Mas de repente a Aran carrega um golpe e acerta a mão daquele golem. A mão do golem tava caindo em cima do Dibo e ela aproveita para ir para trás dele. E ela faz um corte final, dizimando tudo que tá no caminho. Isso porque ela não tava mirando no Dibo, e sim no golem. E ela fala que vai dar um fim nisso agora. E ela usa uma encarnação de urso para finalizar aquilo. Só que o Dibo entra na frente do golem. E a Aran pensa que nesse ponto ela não pode parar o golpe dela. E ela pede
desculpas pro Dibo e vai com tudo. O ataque dela simplesmente evapora completamente o Golem e a árvore Zakon. E depois de um tempo, o Dibo acorda se perguntando cadê o Zakon e o que tá acontecendo. E a Aran fala que ele finalmente acordou. Isso é muito bom, porque ela pensou que iria embora sem um adeus dele. E ele fica muito chocado, porque é a alabarda dele que tá fincada nela. E ele fica muito triste, falando que ela deveria ter matado ele. Por que ela fez aquilo? E a Aran fala que os humanos falharam 800 anos atrás, antes de parar o Mago Negro. Mas ela fala que ela não vai conseguir parar ele. Quem tem o potencial é o Dibo. Ele tem um grande talento. E na idade dele, ela não tinha nem metade do poder que ele tem agora. E o Dibo fica chorando, desesperado, falando que ele nunca vai ser tão poderoso quanto ela. Mas antes de partir, ela fala que vai deixar o mundo Maple nas mãos do Dibo. E ela tem certeza que ele vai fazer um bom trabalho. Isso porque ele é o único discípulo dela. E depois disso, ela parte desse mundo. E o Dibo explica que foi assim que os olhos da Aran se fecharam para sempre. E depois de passar essa informação para os outros heróis, ele deixou aquele lugar para sempre. Isso porque não tinha lugar para ele sem a Aran. Aquilo foi o inferno. Desde o começo, a tarefa dele foi proteger. Isso para ele pagar pelos pecados dele. Mas mesmo assim, ele não conseguiu fazer isso. Aquele lugar sempre foi um inferno. E a gente vê os momentos finais do Dibo da vida passada, sendo atingido por uma bola de fogo. Só que no presente, ele acorda lá com muita preguiça. E a irmã dele fala, você tá acordado? Eu achei que você tava inconsciente de tanta ferida que você tava. E ela falou que ele tava falando enquanto dormia. Ele teve um pesadelo? E ele fala que talvez, só que ele não lembra de nada. Até que alguém bate na porta e a irmã dele fala que não tá esperando ninguém. Mas ela atendendo fala que tem alguém querendo ver o irmão dela. E quando ele vai lá com aquela cara de sono dele, é o Elpan, falando que o plano deles vai ter que ser um pouquinho mais apressado. E o Dibo pergunta, a gente não tem feriado não, chefe? Mas o Elpan fala que pela cara dele, ele descansou bastante. E o Dibo pergunta o que vai mudar no plano então. E o Elpan fala que ele vai ter que prestar o dinheiro pra ele. E o Dibo fala que é claro que não.